Olá, todos, todes e todas. Hoje nós vamos com um podcast mais histórico. Vamos falar sobre as revoluções russas. Teve mais de uma, gente. Teve, na verdade, 5. Mas tudo bem. Eu sou a Flari e só para detalhe, 5 revoluções em menos de 20 anos. É. Oi, eu sou Matt e Lenin, cadê o pão dos camponeses? Oi, eu sou o Samu e a esse ponto eu estou pedindo a vocês de joelhos: aprenda a separar a Revolução de Outubro da Guerra Civil! É verdade. Nós vamos falar das 5 revoluções russas. Foram 5 posicionamentos revolucionários que aconteceram de 1904 e 1905, que foi a Revolução de 1905, até 1917, 18, 19 e 20, que tiveram outros movimentos por ali. A Revolução de 17, em 17 teve 2. Em 1905 teve uma. Depois, durante a Guerra Civil, teve Kronstadt e o Território Livre da Ucrânia. E cada uma dessas revoluções vai apresentar uma questão bem específica de como a Rússia era e como ela era organizada, gerida e o que isso geraria ao redor dela. Porque essas revoluções aconteceram muitas vezes. Essas 4 revoluções elas aconteceram em seguida, uma da outra, e uma delas aconteceu. Uma dessas revoluções foi a Revolução Falha de 1905, que não funcionou. E as revoluções posteriores foram quase em sequência, então houveram vários posicionamentos em sequência. Então, pessoal, por onde a gente começa? Porque é complicado. Se a gente fosse começar mesmo, acho que a gente teria que começar em 1800. Sim. Olha, eu começaria até um pouco antes, porque para falar da Revolução de 1905, a gente tem que falar um pouco da Rússia czarista em si. Uhum. E como começou isso de czarismo? Tipo, a gente pode pensar assim que a Rússia sempre teve todo esse vasto tamanho e teve um líder chamado czar, mas isso começou com um cara bem conhecido por ser o proto-Stalin, digamos assim, que é o Ivan o Terrível. Bem, vocês que não conhecem a figura do Ivan Terrível, ele basicamente foi um senhor feudal que esmagou a estrutura de poder que existia antes na Rússia, que era bem similar ao feudalismo, mas não era igual. Isso é até discutível no debate acadêmico se a Rússia teve um período feudal, como a gente conhece no Ocidente, o que é bem debatível, e eu me posiciono a favor de que a Rússia não teve um período feudal. Foi caracterizado por coisas bem diferentes, era bem mais livre, digamos assim, até a chegada de Ivan Terrível, que ele centralizou tudo no poder dele. O Ivan Terrível, ele tentou fazer com que a Rússia se tornasse um novo Império Bizantino, ser a terceira Roma, tal, toda essa narrativa mitológica que um déspota com certeza faria uso, né, para promover essa imagem, né, como um deus na Terra. E ele começou uma expansão para o Oriente que foi sendo levada até mais ou menos na década de 1890, onde eles atingiram o Oceano Pacífico. Isso é bem importante, porque nessa época a gente está num jogo político interessante naquela região do Oriente Distante, que é a situação da Coreia e da China e tudo mais. A Rússia pegou grande parte do território da China. E isso colocaria ela em rota de colisão com o Japão. Sim. Que aí a gente entra na Guerra Russo-Japonesa, que foi o preâmbulo da Revolução de 1905. Mas antes, a gente tem que dar um contextozinho. Era napoleônica. E esse contexto é importante, por causa que a Rússia pós-napoleônica, ela começa a desenvolver uma cultura de o czar precisa se expandir. E assim, isso já acontecia, mas se consolidou durante a era napoleônica que o czar precisa conquistar novos territórios pro Império Russo. Sim. E durante a era napoleônica, o que acontece é o seguinte: Napoleão cai na Rússia, né? Todo mundo sabe, teve toda aquela coisa, Napoleão cai na Rússia. O czar russo, derrotando Napoleão, ganha uma visibilidade muito grande. Apesar de que ele não derrotou porra nenhuma, ele só vazou, sabe? Ele só deu fora. Mas tudo bem. Enfim, ao derrotar Napoleão, a Rússia ganha uma visibilidade muito grande.
E, depois da guerra, a Rússia tinha o maior exército da Europa. Por causa que a Rússia derrotou Napoleão, ela expulsou Napoleão, a Rússia tinha o maior exército da Europa. O que coloca a Rússia em uma posição proeminente muito grande. Mesmo a Rússia, na época, não tendo indústria, não tendo um exército muito bem treinado, a Rússia se torna uma posição grande de poder na Europa. E isso não passa despercebido pelos outros grandes poderes. A Inglaterra, a França pós-napoleônica, a Áustria, a Prússia e a Espanha notam isso. Elas notam. E lidar com a Rússia fica sendo uma questão sempre importante. O que a Rússia vai fazer? O que a Rússia não vai fazer? E a partir da Era Napoleônica, até 1830, mais ou menos 50, a Rússia ganhou pelo menos uma ideia de cachorro imperialista da Europa. Como a Rússia sempre se expandia, ela tomava territórios não na Europa, mas de outros lugares, por causa que se ela atacasse a Europa, ia entrar em conflito com outros grandes poderes. Então a Rússia se torna o cachorro imperial da Europa. Sim, sim. É interessante também a formação da Santa Liga, né, que aconteceu nessa época, que era a aliança anti-revolução da Áustria, da Rússia e da Alemanha, Prússia, né, no caso, que você já pode ver que a conjuntura da Rússia era extremamente voltada para o centralismo na monarquia, o que é uma coisa bem importante, que a gente vai falar de como toda essa erupção vai se formar. Mas aí acontece, né, gente, como a gente colocou e como é que a gente... A Rússia tem que conquistar novos territórios. Gente, vamos falar um pouquinho das condições da Rússia? De 1730 a 1905, como colocar isso de uma forma... A Rússia era um lixo. A Rússia era um lixo vivendo. Era horrível viver na Rússia. Tipo, a Rússia... A Inglaterra estava se industrializando, a França estava se industrializando, a galera tinha suprimento de comida, tá? Uma coisa importante. Suprimento de comida constante. A Rússia estava sempre em uma forma de conquista, ou seja, sempre tinha alguma guerra, algum conflito dentro da Rússia. O que sempre movia as forças do Estado. Pessoas jovens que iam lutar nas guerras e causavam conflitos sociais, tá? Por causa que quem que vai lutar na guerra não é o nobre. É o fudido, é o trabalhador, é o plebeu que vai lutar na guerra. Isso sempre estava acontecendo. Sempre estava acontecendo alguma revolta, alguma coisa. E a Rússia não se industrializou. A Rússia não modernizou suas formas de plantio. Ou seja, a Rússia ela estava usando métodos que não eram bons para sustentar a população. Então, fomes na Rússia eram constantes. Sim. E sem falar que o processo de expansão para a Sibéria, ele foi basicamente um ato de matar a sua própria população, forçando ela a ocupar uma terra que não era produtiva. Sim. Porque era forçado, você era forçado a ir para a Sibéria no começo, para expandir, ocupar todo aquele território. Não era uma coisa assim que você optava por, você só optava quando você queria fugir do seu senhor feudal, isso era bem comum. Pessoas fugiam do centro da Rússia para a Sibéria para ter uma terra comunal lá para não ser incomodada pelo seu antigo senhor feudal. Era literalmente tipo, vamos indo lá pro mato. Mas assim, o comum na verdade era o que vai virar, o que vai vir a ser os gulags na verdade, que seriam essas locomoções forçadas de pessoas para a Sibéria. Sim. E a gente também tem que lembrar algumas características da Rússia nesse período. Que é a grande, e eu falo, enorme opressão estatal. O Estado era paranoico. E quando eu falo paranoico, eu falo paranoico. O Estado tinha, depois da morte do czar que fez os negócios de Napoleão, ele já era paranoico. Ele era paranoico. Ele foi extremamente, sabe... Tudo, ele tinha medo dos espiões prussianos, medo dos espiões ingleses, medo dos espiões franceses, medo dos espiões, e, sabe, ele tinha medo dos espiões de todo lado. Ele tava com medo de espiões, ele tava cheio de espião em todo lado, ele tava com paranoia. A Rússia era paranoica. O governo era paranoico. O governo sendo paranoico começa, até por causa de que começam a ter atos de rebelião cada vez maiores. E isso faz o governo aumentar a opressão.
Logo, o ato de se rebelar... As populações que não são grão-russas, né? Como os poloneses, Sim. tchecos, os tártaros, sim, essas populações nunca ficaram de boa com os grão-russos botando a bota neles, né? Sim. E aí o que acontece? Logo, as coisas lá por 1800, depois de 1800, lá pelos meados de 1800, começa um período onde você se rebelar se torna um ato de traição. E então a galera começa a se rebelar mais. Parece contraprodutivo, mas se você protestar de boa na praça com cartaz da pena de morte e você tentar atacar uma bomba no Kizar também da pena de morte, a galera fala, vou tacar uma bomba no Kizar. Eu vou tacar uma... E aí a gente tem que ir falar da morte do Kizar. Tem que falar da morte do Kizar. E é interessante essa morte. Ai. O pai do que seria o Alexandre II, o pai dele, o avô do Alexandre II no caso, ele era conhecido como reformador. Ele dava reformas, começou a reformar as coisas, começou a dar concessões, e aí alguém tá com uma granada na carruagem dele. E ele passa dias agonizando, e dizem, pelo menos, que quando ele tava ao seu leito de morte, ele pegou o filho dele e falou: Filho, o povo vai tirar tudo de você, não dê nada pra ele. E eles vão te matar, eles vão acabar com você, E jogou ele embora e ele morreu. Jogou o filho dele e o Kizar morre. O filho dele assume. E o filho dele vira o grande repressor. O grande repressor. Ele cria polícia secreta em cima de polícia secreta em cima de polícia secreta. Ele cria uma equivalência de, tipo, crimes e não sei o que. E começa a fazer um monte de coisas e a repressão começa a aumentar e aumentar e aumentar. Esse era o pai do que viria a ser o Alexandre II. E ele negligenciava o Alexandre II. Pra caramba. Tipo, ele não ensinou nada pro filho, sabe? Ele não ensinou porra nenhuma, ele não falou nada. O filho dele era abandonado, tá? E o filho dele, ele fazia o que... O filho dele não tinha nenhuma aula de governança, ele não ensinava nada pro filho, ele não ensinou porcaria nenhuma. Ele deixava o filho dele fazer o que ele quiser. Inclusive, o Alexandre II foi pro Japão fazer rolê, sabe? Negócio assim. Ele foi Nicola... Não, não é Alexandre. Não, Alexandre II não. Golden Kamuy. Perdão, não é Alexandre II, é o Nicolai. Nicolas II. Nicolas. É o Nicolas II. Nicolai. Nicolai II, que foi pro Japão fazer rolê. Ele, inclusive, quase perdeu um braço, né? Ai. Coisa de Playboy, né? Playboy só faz merda. Enfim, eu não confirmo essa informação, mas eu já ouvi uma história assim que ele foi pro Japão, ele foi brigar com um cara lá e quase perdeu um braço nessa briga. Sabe? Enfim, o Nicolas II, ele não tem nenhuma negócio, nenhuma forma de aprendizado, nenhuma forma de guia do pai, e o pai morre de repente. O pai morre de repente sem ensinar nada pra ele. E a galera tá puta, tá? Assim, a tradição de jogar bombas no Kizar não parou, tá? Só pra constar. Sim. E aí que a gente tem que introduzir um dos players dessa revolução, né? Que, tipo, os Narodnik, né? Que tinham esses grupos de terrorismo individualista, sabe? Que ficaram bem famosos por toda a Europa, inclusive. Foram inspiração para muitas outras organizações, assim. Até mesmo do século XIX, né? Tipo, o ETA é totalmente inspirado neles. Mas, assim... esse grupo surgiu de universitários de Kazan, principalmente, que fizeram um movimento de ir para o campo e introduzir ideias socialistas aos camponeses. Eles não se deram muito bem com essa ideia, então eles se voltaram para o terrorismo individual como forma de propaganda para os atos que eles estavam propondo, né? Então, eles se tornaram um grupo bem influente nas sombras do que estava se tornando o movimento de revolta contra o Kizar. É bom a gente lembrar que, embora o movimento Narodnik não fosse nem de longe todo anarquista, tipo, talvez nenhuma grande parte dele, possa estar errado com qualquer coisa, se for o caso, mas a influência anarquista já começou forte aí, porque, salvo ideia, o negócio de ir pro campo foi, em parte, uma ideia do Bakunin, uma carta dele. Sim, Bakunin é uma das pessoas mais influentes pro movimento Narodnik.
Sim. Que basicamente era um mosaico de ideologias, né? Tipo, não tinha apenas a ideologia anarquista, não tinha apenas a ideologia socialista utópica, né? Que também era bem influente. E também não era só o movimento romantista campesino, né? Tipo, por assim dizer, que era do pessoal indo pro campo recrutar camponês, sabe? Querendo ou não, esse grupo foi, tipo, essencial pra Revolução Russa acontecer. A gente tende a menosprezar a força desse grupo, mas principalmente por causa dos bolcheviques, que depois fizeram uma caça às bruxas, né, contra os membros desse grupo. Mas, assim, eles estavam já desde o começo, inclusive influenciando grandes líderes da Revolução Russa, né, como a gente vai ver depois, o Lenin e o Trotsky já flertaram com o Narodnik. Sim. E aí, o Samu tem uma história muito engraçada sobre como o czar avô do Nikolai morreu. Basicamente tinha um grupo que estava causando problemas. Mas conta aí, Samu, como é que ele morreu? Como é que o cara com 2 polícias secretas é morto por... Sim. Existia um anarquista em particular na Rússia chamado Sergei Nechayev, que era um parceiro do Bakunin. Foi por um tempo, chegou a estar na internacional, acabou sendo chutado. É uma história muito longa, mas vamos focar na participação na Rússia nele. Não, dele na Rússia, perdão. E, basicamente, o que foi acontecer é que, em algum ponto, o czar chegou a considerar ele meio que a pessoa mais perigosa da Rússia e ele começou a ser caçado por aquele país. Ele chegou a sair e voltar várias vezes, como aconteceu com vários revolucionários da época e também um pouco mais adiante. Mas, enfim, em algum momento o Sergei foi preso e na cadeia, mesmo ele sendo considerado pelo czar meio que o inimigo público número 1 e sendo vigiado pessoalmente pelo czar, eu não lembro se era mensalmente ou semanalmente, mil perdões agora, ele ainda conseguiu virar os guardas dele para a causa revolucionária só na persuasão. E nisso, ele, mesmo sob toda essa vigilância, ele ainda conseguiu ordenar a morte do czar. Sim, a morte do czar foi acima a mão de um anarquista. O cara era o próprio Fernandinho Beiramar da Rússia. Puta que pariu. Nossa. Não, o cara conseguiu passar a lábia nos guardas e falar, vamos matar o czar. Eles, acho que vão matar o czar mesmo, sabe? Que porra. Eu acho que você está 100% correto. Vamos matar o czar. Não, vamos matar, acho que tá na hora, sabe? Sim. Visto os argumentos, né? Um pequeno adendo, para não confundir o pessoal, ele não persuadiu os guardas a irem lá e matarem o czar, ele persuadiu a meio que passarem mensagem pro pessoal e nisso ele entrou em contato com outro grupo, que eu não lembro agora como era em russo, mas era traduzia para Voz do Povo, Voz Popular, People's Will em inglês, sabe? Uhum. Narodinha Vodja. Muito obrigado, Matt. Esse mesmo, e eles foram quem mataram o czar a mando do Nechayev. E o que me chama muita atenção nessa história é que, tipo, como que o seu preso número 1, que você vigia pessoalmente, ordena o seu assassinato, sabe? Da mesma forma que o Fernandinho Beiramar mandou matar os assassinos do governador do Rio de Janeiro pra impedir que o povo achasse que foi ele que matou. O paralelo é forte mesmo. Não, e confundido tem que estar seu governo pra, tipo, você conseguir fazer isso, sabe? Sim. Confundido tem que estar seu governo. Mas enfim, voltando aqui pra Revolução, depois dessa história engraçada. A Rússia é cheia de histórias bizarras de Revolução, tá, gente? Mas voltando. Alexander II, não. Nikolai II assume. Nikolai! E ele é uma catástrofe absoluta em todos os aspectos da governança. Tipo, ele imagina, tipo, o pior presidente que você viu na história do Brasil, que você acha, e multiplica por 800 mil. Ele era, tipo... o Nikolai. O Nikolai era horrível. Horrível. Ele conseguiu tomar todas as decisões erradas. É incrível, sabe? Ele conseguiu tomar todas as decisões erradas. É bizarro, é bizarro. Ele seria um péssimo jogador de jogos da Telltale Games, sabe? Ele ia sempre morrer na primeira fase. Né? Esse é incrível. O cara era horrível. Ele tomou tudo errado. Primeiro, ele tenta fazer algumas coisas boas. Vamos dar uma ajuda assim. Ele dá tudo errado. Segunda coisa, casamento dele. Morreram centenas de pessoas por causa que ele prometeu comida de graça, a galera foi pela comida de graça e não tinha comida pra todo mundo, a galera se rebelou.
A comida não deu pra todo mundo. A galera se rebelou. Tipo, pra você ver como é uma pessoa bem, sabe, racional, bem prudente, né, nas suas decisões. Sim. De gafe dele vai de tudo. Aí ele começa a tentar fomentar sentimento nacionalista, entrando em guerra com o Japão. E a guerra com o Japão foi uma catástrofe absoluta. Assim, ó, vou dar um resumo do que aconteceu. O Nicolau, ele declara guerra ao Japão, porque o Japão, como o Matt disse, tava querendo regiões da Manchúria russa. Na época que era a Manchúria chinesa que a Rússia tomou. Tava tendo esse conflito. O Nicolau, vendo que as forças de terra estavam em problema, ele decide fazer uma demonstração de força. Ele manda a frota do Báltico pro Japão. Só que tem um problema. A frota do Báltico tá no Báltico. Tá no Báltico. Esse é o problema. O Japão tá do outro lado do planeta. Tudo deu errado nessa expedição. Basicamente, eles não tinham comida suficiente pra expedição, eles tiveram que parar em portos portugueses, que cobraram muito caro pra eles a comida, tiveram que depois ir pra... Depois eles se perderam no caminho umas 10 vezes, tipo, viviam se perdendo no caminho, por causa que eles não sabiam navegar em águas abertas, por causa que eles eram a frota do Báltico, não a frota do Pacífico ou do Atlântico. E depois, quando eles atravessaram a África, eles tiveram uma tempestade, onde nessa tempestade, eles atiraram uns nos outros, achando que eram os japoneses. Não sei se foi no Japão, não, foi perto da Índia. Foi perto da Índia, isso. Eles acharam que os japoneses estavam perto da Índia, enquanto eles atiraram uns dos outros. Depois eles chegaram perto do Japão, e eles finalmente começaram a confrontar os japoneses, onde os japoneses chegaram, e tinha uma grande névoa, né? E eles chegaram, acharam que os japoneses eram russos e começaram a falar em russo pros japoneses. Hey, cuidado, nós temos 35 navios aqui, os japoneses podem estar perto. Pros japoneses! Sim. Não, e vale lembrar também de uma coisa que contribuiu para essa guerra ser ainda mais desastrosa. O Nicolau, achando que a culpa da incompetência russa era o vodka, proibiu o vodka na Rússia. Aí você imagina, o povo já tá puto, com fome, e você ainda proíbe o goró? Exatamente. Você tem a menor ideia da cultura russa, assim, proibir vodka é uma ideia tão ruim. É uma ideia horrível. E tipo, sabe o que eles também fizeram? Eles roubaram animais de um zoológico da África. Zoológico da África. Eles roubaram animais da Índia. O que acontece quando você... mas gente, eles estavam pegando animais exóticos nessa viagem. Mas gente, o que acontece quando você coloca animais exóticos dentro de navio de guerra? Nada bom. Você é abençoado por Deus porque você está retratando a Arca de Noé. Não, o capitão O plano deles era botar tipo uma minigun no rinoceronte e tipo ir pra cima dos japoneses. Não, o capitão foi picado por uma cobra peçonhenta da Índia e morreu. E aí no final do dia, eles perderam desastrosamente a guerra, tipo, nem teve combate direito, os japoneses só, tipo, trituraram eles na porrada. A frota do Báltico foi devastada durante esse combate. Teve um combate depois, né, eles começaram a atirar uns dos outros, mas... E aí, só que os japoneses tinham melhor experiência, melhores navios, melhor informação, Sim. e eles trituraram a frota do Báltico. A perda da frota do Báltico e a derrota para os japoneses foi catastrófica. Foi a primeira vez que um poder europeu foi derrotado por um poder asiático. Sim. Pra continuar essa história, assista o anime Golden Kamuy, muito bom, recomendo. Mas assim, agora falando sobre a infame Revolução de 1905. Sim. Bem, ela já começa com uma revolta da Marinha, pra você ver como a situação da guerra tava catastrófica. E no meio disso, a figura do Rasputin, né, tipo, tava ficando bem popular, né, no meio da Revolução, e ele sempre alertou que os japoneses iam dar um pau no Império Russo. Isso é uma coisa que a gente pode até desmistificar um pouco do Rasputin, que o Rasputin não era o cara que sabia só tomar uma decisão errada, ele falou, Nikolai, os japoneses vão dar um pau em você, para de se meter da besta. Ele que bancar de brutamonte para cima dos japoneses e acabou, sabe, tomando uma revolta da marinha logo de cara. E nisso o povo já não estava muito feliz, principalmente as mulheres da Rússia. A Revolução de 1905 pode ser dita que foi a Revolução das Mulheres. Ela começou numa situação bem triste, né, no caso, que foi o Domingo Sangrento, né, que a gente pode falar agora. Sim. Dia das Mulheres. Rússia. 1905.
As mulheres entram em protesto contra tudo. Contra a misoginia, contra elas não poderem ter cargo no governo, contra tudo. E principalmente pela fome. Tava tendo uma fome na Rússia, lembra disso? A fome é muito importante. Por que vai acontecer depois. Tava tendo uma fome na Rússia. E as mulheres estavam pedindo pão. Estavam pedindo subsídios de alimentícios do governo também. Por causa que as crianças estavam passando fome e tudo mais. Só que isso tomou uma proporção absurda. Gigantesca. No dia das mulheres, as mulheres protestam. E no dia seguinte, os homens se juntam. E é um protesto gigantesco. Um protesto enorme. E isso assusta o Czar. Assusta muito o Czar. E ele dá ordem pra atirar. E eu não tô falando de atirar a bala de baixo, não. Tô falando de fuzilar mesmo, de metralhar. Ele dá ordem pra atirar. E isso vai ser se repetir constantemente perante os próximos protestos que vão acontecer na Rússia. Inclusive depois do padre, que vai ser importante. Sim. O dia do Domingo Sangrento foi o dia que atiraram na procissão que o padre... Eu esqueci, não, me fugiu o nome dele, mas eles estavam indo pacificamente, porque eles estavam com muito medo de tomar tiro igual os outros protestos. Tipo, sabe, na paz, assim, vamos chegar no diálogo. Sim. E ele tava com uma carta. Ele tava com uma carta. Ele tava com uma carta, sim, entendeu? Tipo, tava o padre com uma carta, tipo, andando na neve, assim, frio pra caralho. Com um monte de gente, assim, tipo, sem demonstrar nenhum tipo de violência para com o Czar. Mas mesmo assim o Nicolau achou uma boa ideia descer a bala em todo mundo, sabe? E... o padre foi capturado e ele foi forçado a entregar nomes de gente da oposição. E foi parte do trabalho de novo, dos populistas darem um cabo do padre pra ele não entregar mais gente. Sabe, X9 aqui não. E o que acontece? Nesse meio período, não tinha mais nada acontecendo na Rússia, não. Tava tendo um movimento liberal na Rússia. Vamos voltar um pouco para Napoleão, rapidinho. Durante o movimento napoleônico, começou um movimento de liberalização da Europa, bem forte. Vários países foram liberalizados. A França teve problemas e teve os movimentos antirrevolucionários, mas o povo começou a ter ideias depois da Revolução Francesa. Tipo, eu acho que a gente dizer do governo é bom. E aí a galera começou a ter ideias. O Napoleão muitas vezes liberalizou muitas economias e políticas locais, apesar e ele era um ditador, mas ele liberalizou muitos locais, dando parlamentos populares. Isso aconteceu na Espanha, na Prússia, ele fez várias coisas de popularização. Sim, isso é importante até mesmo para o cenário das mulheres na Revolução Russa, porque a situação das mulheres na Rússia era tão merda que o Código Napoleônico de direito pra mulher era melhor, sabe? Sim. O que é bizarro. É melhor. Sim, tipo, nossa, eu sou literalmente um objeto. É melhor eu ser tratada como um objeto com alma do que um objeto sem alma. Sim. E assim, o Napoleão, ele vai liberalizando várias localizações na Rússia. E na Rússia, as ideias napoleônicas chegaram. Os liberais chegaram. E os liberais tinham um certo poder. O Nicolau tentou industrializar a Rússia. Ele estava tentando construir uma... o pai do Nicolau estava tentando industrializar a Rússia, mas o Nicolau também aumentou. E teve toda aquela coisa do Soliper, mas isso aí foi depois. O que acontece? É importante, eu acho que dá pra dar uma nota aqui, que o Taylorismo, ele não foi inventado nos Estados Unidos, ele foi inventado na Rússia. Pouca gente sabe dessa informação. O Taylorismo foi um experimento czarista pra, sabe, aumentar o nível de industrialização russa. E mais tarde ele foi levado para... Essa ideia do Taylorismo foi levada para Filadélfia, onde ele ganhou o nome de Taylorismo. Mas ele surgiu na Rússia. E isso vai ser bem importante quando a gente for falar do Lenin. Mas, prosseguindo. Prosseguindo. O que acontece? Acontece um posicionamento durante pré-revolução de 1905 e pós, onde essa industrialização começa a criar uma classe proletária emergente. E a classe proletária surge primeiro como uma forma de privilégio. Proletário na Rússia comprava comida, plebeu não. E isso é importante,
Porque acontece um êxodo rural, o que inverte a situação. O proletário tá com fome também agora, tá? O proletário tem fome, o proletário tá fudido, tá todo mundo fudido na Rússia, tá todo mundo fudido. E aí, essa industrialização mal feita, mal planejada, começa a criar campo revolucionário. Vamos lembrar que o socialismo não surgiu em 1860, 70 com Marx. Ou 80. Ele não surgiu. Já existiam proto-socialismos desde a Revolução Francesa ou até antes, dependendo de quem você perguntar. E esses métodos revolucionários eram... Quem que era chamado de revolucionário na Europa nessa época? Não era só socialista. Tinham os socialistas, claro, e tinham os republicanos radicais. Que era... Republicano radical era... Rei tem que morrer, república. Sabe? Era o republicano radical. Então eram esses dois tipos revolucionários. E os liberais. Os liberais geralmente eram os moderados. Tipo, o rei pode até ficar, e se tiver que sair, sai de paz, sabe? Tipo, os liberais eram mais moderados. Só que muitas vezes os liberais eram pela liberalização da economia, pela dar direito para a população e tudo mais. Pela industrialização e tudo mais. E aí a gente tem esses três grupos. Os socialistas e os republicanos radicais, que são os revolucionários. Você tem os liberais, que são mais moderados, mas eles podem se juntar aos revolucionários dependendo da situação de opressão. E você tem os lealistas e os monarquistas, que querem manter a monarquia como era. A Rússia era tão fodida que os liberais eram, tipo, juntos com os outros dois. Os liberais. Depois eles traem, mas no começo eles estavam ali ainda juntinhos. O que acontece? Os liberais começam a tentar, dentro das posições políticas deles, a tentar formar várias posições políticas. Tipo, tentar melhorar a situação, melhorar... E aí acontece a Revolução de 1905, que depois vai levar à formação da Duma, que vai ser um... É tipo um proto-congresso, mas o czar controlava, sabe? Uhum. Sim, sim. É. O famoso teatro da democracia, né? Teatro da democracia. E, bom, acontece a Revolução de 1905. Ah, sim. Importante na Revolução de 1905 surgem os soviets a partir de forma espontânea, como muita gente, tipo, acha até bizarro quando concebe isso. Mas os soviets foram totalmente espontâneos, tipo, começou primeiro nas grandes cidades e o campo começou a se sindicalizar. E as mulheres começaram a se sindicalizar. Mesmo que, tipo, não fizessem parte do processo fabril, tivessem... muitas mulheres trabalhavam no artesanato, na tecelagem, começaram a se sindicalizar, tudo. Criou uma cultura espontânea de organização política pró-mudança, sabe? Isso foi uma coisa bonita de se ver. Sim. E é uma coisa que a gente tem que saber mostrar, né? Como o povo tem o caráter autodidata de aprender com o momento e, sabe, transformar suas formas de organização para ter uma plataforma revolucionária, né? Muita gente, sabe, menospreza isso, falando, não, partido, ou então, sabe, exército clandestino, guerrilha. Não, gente, calma. O povo, as massas comuns, o tio da padaria, o homem, o cara que vende peixe na rua, cara, essas pessoas, elas se juntam quando elas querem, sabe? Quando elas estão a fim de derrubar um autocrata, filha da puta. Sim. A formação dos soviets é importante, porque os soviets eles formam uma forma de poder dual. Os soviets começam a meio que ignorar o czar. Tipo, porque pau no cu do czar. Sabe? Pau no cu do czar. Eles ignoram. E eles começam a passar políticas próprias. Eles começam a armar a população, eles começam a passar política própria, começam a definir briga com os burgueses. Porque a União Soviética... Não, desculpa. A Rússia Imperial na época tinha burguesia, que tinha se formado, e os burgueses eram tão opressivos quanto, sabe? Os burgueses falavam o que quiser. E os burgueses, eles começam a brigar com os soviets. Por causa que os soviets começam a definir política, tipo... Não, você não vai torturar os seus trabalhadores. Tipo, você não vai, sabe? Você vai dar coisa, sabe? E isso começa até esse conflito inerente. Vamos lembrar que a Rússia também estava cheio de capanga, tá? Não é só no Brasil que tinha capanga, não. A Rússia era cheia de capanga, pago pelos burgueses pra atirar em sindicato, em soviet, em
Por isso que a galera começou a se armar também. Enfim, Revolução de 1905. Ela falha. Ela tem uma tentativa de tomada do poder, de liberalização, ela falha. O Czar volta. E aí o Czar, acho que é depois da Revolução de 1905 que ele coloca o Stolypin, né? Acho que é depois da de 1905 que ele coloca o Stolypin, se eu não estou enganado. Acho que foi depois de 1905 que ele coloca o Stolypin. Ele coloca um cara chamado Stolypin. O Stolypin, ele é ao mesmo tempo um grande reformador e um grande opressor. Ele aumentou as polícias secretas, ele começou uma campanha de perseguição e ele começou reformas grandiosas. Ele começou a dar direitos aos trabalhadores, ele começou a falar pros burgueses parar de fazer putaria. Isso tudo é importante. E ele começou também a fazer reformas na produção, na indústria, no campo. O Stolypin é assassinado. O Stolypin é assassinado. Inclusive, eles têm um cara... na época tinha aquela coisa de dizer o nó de Stolypin, que era por causa que tinha tanta gente sendo enforcada que... Sabe? Tinha tanta gente sendo enforcada que eles inclusive chamavam do nó de Stolypin. Ai. Esse cenário revolucionário da Rússia é literalmente Game of Thrones, assim. Pra quem quiser, tipo, acompanhar a coisa, vai a fundo. Você vai se divertir muito com as intrigas que rolaram nessa revolução, sabe? Uhum. E o que acontece depois, gente? E aqui a gente tá dando um resumo bem grande, porque a questão do Stolypin, ele conseguiu reduzir a atividade revolucionária na Rússia. Por causa que as reformas dele ajudaram a diminuir as contradições da Rússia. Só que o Stolypin tava matando gente. E aqui a gente tem que entrar em uma coisa, nem tudo é só sobre contradição, às vezes a pessoa só quer te matar. Isso é importante. Isso é muito importante. Uma falha que eu vejo em muita análise é que às vezes as pessoas não entendem o conceito de eu quero te matar. Tá? Eu quero te matar. O Stolypin tava enforcando muita gente. Tava matando muita gente. Sabe? Fuzilando muita gente. A polícia secreta tava atacando muita coisa. E isso tem consequências. Se o Stolypin... Eu acho que tem uma frase do Lenin que fala que se o Stolypin tivesse completado as reformas ele teria parado a revolução. Isso eu não acho. Eu não acho. Porque o Lenin é aceleracionista? Eu acho que foi o Lenin que disse. Mas aparentemente eu acho isso uma falha de análise social. Por causa que chega um ponto que não importa as reformas que você tá fazendo, você tá deixando pessoas putas. Aquela pessoa que se enforcou é o pai, a mãe, o primo, a prima, o irmão, o amigo de alguém. Sabe? Essas pessoas têm amigos, família. Eventualmente você vai matar alguém cujo amigo e família dele vai tentar te matar de volta. Não importa se é a porra do Czar, o Stolypin ou o Papa. Não importa. Só não importa. Uma hora a pessoa vai pensar, eu quero matar você. E nem vai ser por tipo motivos grandiosos e gloriosos e pela revolução, não, ele só quer te matar. Ele só quer te matar. Então o Stolypin literalmente tomou um ataque soviético, como a gente aprendeu no Cidade de Deus. E assim, ó, eu falo isso até por uma coisa moderna, tipo, o Shinzo Abe. O cara que matou o Shinzo Abe, ele não tinha grandes potenciais. Ele não estava pensando na revolução, ou em como o Shinzo Abe desculpava criminosos de guerra, ou como ele era um imperialista. Não, ele não estava pensando nada disso, não. Ele queria vingar a mãe. Sabe? A motivação do cara que matou o Shinzo Abe era bem simples. Ele queria vingar a mãe. Ponto. Novamente, espontaneismo se mostrando brilhante. Isso que eu tô falando é importante por causa que o Stolypin tem essa ideia de que se o Stolypin tivesse continuado as reformas, ao meu ver, esse cara ia morrer. Ele matou gente demais, ele tinha sangue demais na mão. Sabe? Ele fudeu um monte de gente, tinha sangue demais. Eventualmente alguém ia falar, porra, eu quero você morto. Sabe? É muito simples, é uma lógica muito simples e muito humana isso que a gente tem que começar a entender. Sabe? Nem tudo é sobre contradição, às vezes é só a pessoa querendo te matar. Sabe? Às vezes é só a pessoa querendo te matar. Sabe? E assim, o Stolypin morre. Ele é assassinado. Acho que se eu não me engano, ele é assassinado em uma emboscada, não é? Foi alguma coisa assim. Ele tomou um ataque soviético, literalmente. Ele tomou um ataque soviético. Enfim,
A morte do Stolypin causa uma degarrada do Rasputin. O Rasputin vai morrer em... Deixa eu ver. E o Rasputin é muito importante, tá, gente? O Rasputin vai morrer em 16. O Nikolai, ele tinha muita importância com o Stolypin. Ele tava muito apegado ao Stolypin. O Stolypin tava ajudando ele a organizar. Ele achava que o Stolypin ia estabilizar o governo. Ele tava estabilizando de alguma forma. O Stolypin tirou um monte de gente corrupta. O Stolypin fez um monte de coisa. O Stolypin, ele era competente. Só que o Stolypin morre. O que faz o Nikolai começar a desgarrar pro Rasputin. Ai, ai. Então, pra falar do Rasputin, a gente vai ter que falar do grande monstro que levou à Revolução de 17, né? A Primeira Guerra Mundial. Então, vamos falar de como a Rússia lidou com esse conflito europeu que se descambou para a Guerra Mundial. Bom, vamos falar do Rasputin primeiro. Rasputin é importantíssimo na Revolução. Ele é importantíssimo. Sim, importante. Então, o clérigo maluco, né, o famoso feiticeiro necromante, que nasceu na Sibéria, ele era uma pessoa que, tipo, tinha grande influência no mundo religioso da Rússia. Ele era tido como um homem santo, literalmente um novo profeta. E ele foi ganhando influência política aos poucos, até chegar na família do Kizar, que estava desesperada para curar a hemofilia do pequeno... Qual é o nome do menino? Alexei. Alexei. O pequeno Alexei tinha hemofilia e Culpa da Vitória, começava a sangrar. Hã? Culpa da Rainha Vitória, isso é engraçado. Culpa da Rainha Vitória. Sim, verdade. Falando do primo, né? Pô. Não, é pior que é verdade, culpa da Rainha Vitória mesmo. E a pior parte é que a monarquia inglesa não teve mais homofilia e a monarquia russa teve. A Rainha Vitória tem dedo em destruir a monarquia russa, mas enfim. Borboleta essa parte. O Rasputin conseguiu, de alguma maneira mágica, curar a hemofilia do filho, do guri. Não curou, na verdade, ele sabia lidar com a hemofilia dele. Quando o guri tinha ataques de hemofilia, ele ia lá e conseguia conter o ataque de sangramento do guri. E ele é responsável até por salvar a vida dele uma certa vez, que os nobres, eles estavam querendo afastar o guri do Rasputin, então eles levaram ele pra uma casa de campo. Na casa de campo ele tem um ataque de hemofilia. E nisso, os nobres estavam tentando manter o Rasputin longe dele, sabe? Tipo, não, se o Rasputin consegue, a gente consegue. Eles não conseguiram, o guri tava a ponto de morrer. E a Imperatriz estava desesperada, ligou, mandou a cal pro Rasputin, o Rasputin pegou o trem, foi até o guri e salvou a vida dele. Então, tipo, como é o nome da Catarina, esposa? a Catarina. A Catarina, nesse momento, viu o Rasputin, literalmente Deus na Terra, Jesus, sabe? E, assim, muita gente tenta detratar ela, dizendo que ela era apaixonada por Rasputin. Isso não aconteceu, ela não era amante do Rasputin. Isso é coisa que veio depois, com propaganda. Aliás, uma coisa interessante... Ela via ele realmente como... Eles viam mais ele como um líder religioso, sabe? O cara poderoso, sabe? Não, sim. E, aliás, uma coisa importante. O Rasputin... Ele era plebeu. Ele não era um nobre. Ele era plebeu. Ele não era só um plebeu, ele era um plebeu do meio da Sibéria, do meio do nada. Tá? Ele era um plebeu do meio do nada. Ele chegou na Rússia, ninguém sabia quem era esse filho da puta. Na Rússia Central, quer dizer, ninguém sabia quem era esse filho da puta. Ele fazia parte de uma seita na Rússia que acreditava que o pecado precisava ser feito. E isso é importante, gente. Porque o Rasputin pegava as meninas nobres. Ele pegava muita gente nobre. Sim. Ele pegava muita gente. E os nobres, como você pode ver, eles já não gostavam muito dele, porque eles tentaram afastar o Alexei dele pra, tipo... Cara, se esse cara já entrou na cabeça do Nicolau, imagina o que ele vai fazer com o guri, que ele é literalmente, tipo, o segundo pai do guri, sabe? E o que acontece? O Rasputin era carismático. E eu falo muito carismático. Todo mundo que conversava com o Rasputin falava que tinha alguma coisa nele, atraía, sabe? Uma atração única, especial nele, sabe? Era muito carismático. Ele era absurdamente carismático, absurdamente, sabe? Desse nível. Isso é importante. O Rasputin também, ele provavelmente ajudava o filho simplesmente acalmando ele e performando algumas formas de massagens especiais que ajudavam a conter o sangramento. E também ele tirava
os remédios que os médicos davam que diminuía, que tornava o sangue mais fino. Que eles davam isso pro menino. E, provavelmente isso não ajudou. Isso não ajudou. A medicina russa era realmente assim. Isso não ajudou. Pô, é melhor você, sabe, tipo, ficar em casa mesmo, sabe? Procurar um médico pode ser muito mais perigoso. Enfim, o Rasputin, ele literalmente, ele rasteja, ele literalmente rasteja o caminho todo até a família real. E ele chega na família real, ele vira um dos melhores amigos do rei, do imperador, ele vira um dos melhores amigos da imperatriz. Ele, tipo, a imperatriz era muito mais apegada a ele, tá? Ela tinha devoção a ele. Ela tinha devoção. Ela começa literalmente devoção. Ela começa a seguir os ensinamentos dele. E assim, ele tava pegando as menininhas dos nobres e as esposas deles, tá? Ele tava pegando as esposas. Ele tava pegando todo mundo. E isso causa uma animosidade com ele. A nobreza, né? Com a nobreza muito grande. Começam, é claro, naquela época já tinham tabloides. Começam a surgir tabloides que o Rasputin era um feiticeiro, enfeitiçando a imperatriz e não sei o quê. Sim, que ele era amante dela, né? Esses tabloides também não ajudaram muito. Só que o Rasputin, surpreendentemente, não era um filho da puta completo, tá? Ele, por exemplo, sugeriu pro Nikolai dar direitos pros camponeses. Sabe? Ele falou pro Nikolai não entrar na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a carta dele é bizarra. Ele fala assim, hoje eu tive um sonho. Se você entrar nessa guerra, a Rússia vai acabar. Tipo, sim, todo o império vai cair, sabe? Ele... Sim, e eu provavelmente estarei morto quando você voltar, sabe? Sua família vai morrer e todo mundo vai morrer, sabe? E ele fala nessa carta, o império vai cair, não vai haver mais imperadores. E o meu sangue estará no chão da catedral. O Rasputin, ele causa uma animosidade muito grande, por causa que ele era visto como um... E ele também, tipo... E ele começa a ditar política, e isso causa essa animosidade porque ele era um plebeu do meio do nada da Sibéria. Isso é muito... Sabe? Imagina só. A nobreza russa era extremamente hierárquica. Eu falo extremamente hierárquica. Você não podia nem falar com o imperador sem ter o rank correto. Você não podia nem se dirigir ao imperador sem ter o rank correto. Sabe? De se dirigir. Ou sem ter autorização direta pra se dirigir ao imperador. Sabe? E o Rasputin falando com o imperador como se ele fosse, tipo, brother. Isso causava uma animosidade enorme. O Rasputin é assassinado por um grupo de nobres em 1916. E uma das tentativas de assassinato mais bizarras que aconteceu na história. Sabe? Aquela história, ele deu veneno, ele vomitou o veneno, aí depois eles atiraram nele, os tiros não pegaram certo, aí depois eles amarraram, quebraram as pernas e os braços e encontraram ele tentando sair encontraram ele morreu de congelamento por causa que eles erraram os tiros, sabe? Os nobres foram muito incompetentes em matar o Rasputin. Sim, não, ele tinha defesa contra tudo, o Rasputin ele fez uma build direito, né? Ele morreu tentando sair do lago congelado, ele conseguiu nadar até a margem, mas morreu congelado. Sim, tipo... Ai. Enfim... Porra. O Rasputin morto e vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Sim. Sim, vale lembrar, né, que, pô, a Rússia ainda era o maior exército da Europa. Só que a Rússia, ela tinha uma mobilização terrivelmente lenta. Então, a Prússia teve tempo de fortificar, né, tipo, a região que entra em combate com a Rússia. A Áustria-Hungria nem tanto, né, a Áustria-Hungria tomou um sufoco da Rússia. E, assim, a Rússia foi totalmente despreparada pra guerra, sabe? Tipo, era massa de ser humano atrás de massa de ser humano e pra um moedor de carne terrível, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial. Toda aquela coisa, né? Que a gente já conhece, que a gente aprende na escola. Primeira Guerra Industrial com armas modernas, tipo, metralhadoras e tudo que tem de mais moderno e letal na indústria de morte, sabe? A Rússia foi pra guerra mais despreparada que os outros países, com certeza. Ela estava o pior de todas as grandes potências do cenário europeu. E, assim, era aquela coisa horrível, sabe? Tipo, o soldado indo sem bota pra guerra, as doenças se espalhando, entrar em contato com as armas químicas alemãs, né? Não foram tanto usadas contra no fronte ocidental, mas a Rússia não tinha arma química pra atacar de volta, praticamente, ela só tomando cu com arma química. Mas, sim, a Rússia conseguiu dar um trabalho para o Império Austro-Húngaro, e isso até animou um pouco a situação, se não fosse
pelo fato de que o exército já não estava aguentando mais avançar. O exército conseguiu algumas vitórias contra o Song, mas num determinado momento não tinha como avançar. Eles estavam extremamente cansados, o moedor de carne acabou com todo o ânimo de avançar. E os alemães estavam, sabe, dançando com eles, assim, tava um passeio pra Alemanha. E o plano era ir até Berlim, tipo, a Inglaterra e a França pressionando a Rússia pra, tipo, vai pra cima da Alemanha, vai pra cima da Alemanha. Eles se aproximavam, tomavam no cu e era isso, tipo, a Rússia tava num cenário de ou vai ou morre, sabe? Sim, e o Rasputin é importante nesse cenário, sabe por quê? O Rasputin estava dando conselhos de guerra para o Nikolai. Ele estava dando conselhos de guerra para Nikolai. Quando o Rasputin morre, inclusive com a aprovação de muita parte da nobreza, inclusive da mãe do Nikolai, tá? Da avó dele, eu acho. Da avó dele. Tipo, toda a nobreza teve uma aprovação da morte do Rasputin. E a sociedade civil também. Só que acontece um período interessante. O Rasputin morre. E meio que acontece uma descambada. A Primeira Guerra estava sendo catastrófica. Igual o Rasputin previu antes. O Rasputin mandou uma carta antes da Primeira Guerra, tipo, vai ser catastrófico, não entra na guerra. Naja o que houver, não entre na guerra. Não entra na guerra, não entra na guerra. E ele entrou na guerra. A guerra foi catastrófica desde o primeiro dia. Os soldados começaram a desertar, entrar pra Soviete, entrar pra grupo revolucionário. Os soldados começavam a roubar arma pra vazar dali. Inclusive, o Nikolai, ele foi liderar pessoalmente, né? Pra evitar o que aconteceu no Japão. E aí... Isso, ele recrutou uma legião de tchecos pra lutar no exército russo. Falou, pô, todo mundo é eslavo, bora lá pra Rússia. Só que o pessoal viu que, pô, eu acho que é uma ideia meio errada, né? Tipo, esses tchecos aí, tipo, pô, pede pra eles ir pra Rússia um pouquinho, tipo, deixa eles se preparar um pouco pra guerra. Aí tá, mandaram os tchecos pra Rússia. Vamos cravar esse ponto, tinha uns tchecos soldados estranhos na Rússia. Ali, vamos cravar esse ponto que é importante depois. Mas, enfim, o que aconteceu? O Rasputin... Eu não lembro exatamente se ele tinha ido antes do Rasputin morrer, mas acho que ele foi depois. Mas, tipo, eu acho que foi depois que o Rasputin morre. Eu não lembro exatamente qual foi a ordem exata. Gente, desculpa. Eu não lembro se ele foi antes do Rasputin morrer ou depois. Mas ele foi. Porque é o seguinte. A moral estava baixa. E aí eles falam, vamos mandar um general pro front, um general experiente. Ele fala, eu vou. E eu imagino os conselheiros dele se olhando um pra cara do outro falando, ah... Sim, senhor. Grande caçador de marmota nos campos de golfe da Rússia. E aí, o que acontece? O Nikolai lá é pior. Ele piora, sabe? Ele piora a situação. Ele só perde batalha, ele começa a sacrificar gente, ele começa... E a galera assim, porra, Nikolai, você vai... O negócio tá catastrófico. 1916. Rasputin tá morto. Nikolai tá lá no... tá na guerra. 1917. Nikolai ainda tá na guerra. Acontece uma revolução. Um processo revolucionário. Pelo menos. Assim, novamente no Dia das Mulheres. Novamente no... Pra você ver como esse dia pra monarquia russa é o dia do terror, sabe? Aí o que acontece? Lenin. Vamos falar sobre Lenin. Lenin estava exilado na Alemanha, né? Lenin estava exilado na Alemanha. A Alemanha, tentando diminuir os ganhos da Rússia, ou pelo menos o problema da Rússia, que era... A Rússia não era um problema tão grande, mas estava causando atrito e gastando recursos da Alemanha que ela podia gastar no outro front que estava sendo um problema real. O front com a França e com a Inglaterra estava sendo um problema real da Alemanha. Só que a Rússia estava desviando recursos. Então... A Alemanha, vendo os movimentos revolucionários, ela vê que na Rússia ela lembra que tem um revolucionário isolado na Alemanha. Vladimir Ilyovich Lenin. Sim. Então a gente pode falar um pouco do cenário político da Rússia naquele momento. Como a Flávia disse, a Rússia tinha um teatrinho de mentira disfarçado de parlamento, que era a Duma. Na Duma a gente tinha um grupo liberal, digamos assim,
que estava propondo a reforma da monarquia e tudo mais, e a gente tinha os socialistas revolucionários de direita, que eram também liberais, que eram a favor de uma reforma também da situação russa. Era bem parecido com os de liberais nesse sentido. E a gente tinha os socialistas revolucionários de esquerda, que eram da linha Narodnik, que eram o pessoal que a gente falou lá no começo do episódio. Esse pessoal vai se aliar com Lenin mais tarde para fazer a revolução. E dentro do grupo de marxistas, agora da ideologia, que foi meio que foi a principal força da revolução, a gente tinha uma divisão entre mencheviques, que eram pessoas que estavam ligadas à Segunda Internacional, que eram a favor de uma reforma gradual até chegar no socialismo, e a gente tinha a linha do Lenin, que era mais pró derrubar o governo e fazer uma república soviética e tudo mais, que a gente vai ver mais tarde. E claro, a gente tinha uns anarquistas ali e aqui, né? Mas era bem pouco relevante nisso, porque eles estavam bem fora da Duma nesse sentido, mas eles estavam organizados e sim, tinha alguma presença no parlamento. E no poder institucional a gente tem um problema enorme. E eu falo um problema gigantesco. Enquanto o czar estava fora na guerra, quem que estava tomando política? A imperatriz. E a imperatriz era alemã. E ela não tem nenhuma evidência de que ela tinha simpatias alemãs, tá? Não existe nenhuma evidência de que ela era uma traidora, nem nada disso. Não existe nenhuma evidência disso. Porém, a Rússia, sendo xenofóbica pra caralho, o fato de ela ser alemã, em si só, já era uma evidência. Tá? E uma alemã está tomando política, direito de política, uma mulher, primeira coisa, mulher, segunda coisa, alemã, tomando política na Rússia. Isso é um problema. Segundo problema que estava acontecendo na Rússia. Fome, de novo. Muita fome. Terceiro problema na política institucional. Agora, espionagem. Novamente a paranoia estava rampante. Tava todo mundo em todo lugar sendo paranoico. Espionagem estava em todo canto. E a galera revolucionária estava conseguindo arma. A galera revolucionária estava guardando arma. E isso é importante. O Nikolai manda fechar a Duma. Tá. Ele manda fechar a Duma e acontece uma crise. Tá. Uma crise enorme. E os liberais, que eles tinham conseguido a Duma com o Nikolai, inclusive por trair o resto. Os liberais traíram todo mundo, tá? Isso é importante, os liberais traíram todo mundo. O Nikolai fecha a Duma. Aí o que acontece? Acontece um movimento revolucionário. As pessoas começam a tentar ferrar com tudo. Porque chega. Ninguém mais aguentava. Só chega. Os mencheviques tomam o parlamento, os prédios do governo e os prédios do militar. Começando assim a primeira revolução russa que a gente fala de 1917, que é a Revolução Branca. Ah, sim. É interessante também falar do jogo da batata quente que rolou depois que o Nicolau abdicou, né? Tipo, ele abdicou, ele falou: irmão, por favor, assuma o poder, eu não posso mais ser czar. Aí o irmão dele, nem fudendo, eu vou morrer empalado. Tipo, por favor, alguém pega o poder aí, tipo, jogou pro fantoche da direita. Aí o fantoche da direita jogou pro fantoche da frente e o fantoche da frente jogou pro fantoche de trás. Até que, tipo, o querente que falou, é minha vez. É a vez. Só um pequeno adendo, lembrando o detalhe, essa revolução que nós estamos falando agora é conhecida como a Revolução de Fevereiro, pra, mais uma vez, separada de outubro, porque as pessoas confundem muitas coisas. Sim. Entrou na segunda Revolução Russa. Ainda vai ter muitas. Mas a querente que tomou o poder e instituiu uma república liberal. Sim, então, esse negócio do abdicar é bem interessante. O czar, ele não abdicou num palácio. Ele estava voltando do fronte, no trem, quando o trem é parado por um bando de generais e fala:
eles tomaram vários prédios da cidade. Ele fala, então eu abdico. Aí ele fala, eu abdico. Então eles falam, então seu filho é o rei. Não, ele não pode ser rei, ele tem hemofilia. Meu irmão vai ser rei. Não, ele fala, o filho dele, assim, ó, uma coisa importante, naquela época não tinha tratamento pra hemofilia. Hemofilia era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. E quando eles falam, seu filho vai ser rei, eles não sabiam que o Alexei tinha hemofilia. Ninguém sabia que o Alexei tinha hemofilia. Só a família real. E o Rasputin. Mas ninguém sabia. Só a família real interna. Então, quando os generais falam, então Alexei é o rei, ele fala, ele não pode ser rei. Mas como assim ele não pode ser rei? Ele não pode ser imperador? Porque ele tem hemofilia, ele vai morrer logo. E aí os caras olham pra cara do outro e falam, caralho, fudeu. 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 Entrou em meltdown instantaneamente, sabe? Aí ele tenta. Aí ele mas passa. do Napoleão na prática não há nada que possamos fazer. Aí acontece esse jogo de batata quente. Ele tenta pedir por irmão, o irmão fala: eu tô saindo da Rússia, cara, tchau. Tchau. Bota um monte de joia na mala, assim, né? Tipo, O cara enfiando joia na mala, assim. manda pro próximo fantoche liberal, assim. Aí foi isso, o jogo da batata até cair no colo do Kerensky, sabe? E o Kerensky era dos brancos. Quer dizer, dos Mencheviques. mencheviques. Ele começa a tentar liberalizar a economia, melhorar a situação, só que ele se recusa a sair da guerra. E isso é importantíssimo. Se recusar a sair da Primeira Guerra, por causa que esse era o que derrubou o Czar, mesmo assim, a tempestade final, sabe? A gota final de água, sabe? O final foi a guerra. A guerra era o que estava causando a fome, a guerra era o que estava causando os jovens a morrer, a guerra era o que estava causando os camponeses a se revoltar, a guerra era o que estava causando os industrialistas, os proletários a querer matar pessoas, a guerra era o que estava causando o banditismo, por causa que os soldados voltavam, não tinha nenhum apoio, eles viravam bandido, a guerra era, tipo, o negócio central da Rússia naquele momento. A guerra era pelo menos uma das fontes principais de vários problemas da Rússia. E o Kerensky se recusa a sair da guerra. Assim, vou fazer uma pequena advocacia do diabo. Eu acho que o Kerensky viu que não tinha nenhuma forma dele sair da guerra sem se fuder. E se ele continuasse, ele também ia se fuder. Então ele só, tipo, ele tava meio que entre a cruz e a espada. Ele não tinha muito o que fazer. Porque depois a gente vai ver isso com o Trotsky, tá? Isso é importante. Porque a gente vai ver o que aconteceu quando a Rússia tentou sair da guerra. Tá? A gente vai ver o que aconteceu. Mas enfim. O Kerensky, ele não sai da guerra. Isso é importantíssimo. As reformas do Kerensky falham. E tem um outro problema. O Kerensky não sabe o que fazer com a família real. Ele deixa a família real viver no palácio, tá? Sobre prisão domiciliar. Ele visita a família real constantemente. Só que isso é... pro público, isso causa uma animosidade. Porque o Kerensky, ele não tava fazendo o que o povo queria, que o povo queria sangue. O povo queria o Nikolai morto. Faz o K, né? Mas o cara, o povo queria sangue, o povo queria o Nikolai morto. O Nikolai devia estar... O Nicolas devia estar morto. Sabe? Por tudo que ele fez. Só que o Kerensky não sabia o que fazer. O Kerensky não sabia o que fazer. E assim, ó, ninguém sabia o que fazer. Tá? Ninguém sabia o que fazer. Com ele. Depois isso vai ficar... Depois isso é importante também nos bolcheviques. Mas enfim. A situação do governo branco, do governo menchevique, começa a se deteriorar com os sociais revolucionários. Tá? Essa parte é importante. Não foi só com os bolcheviques, mas os sociais revolucionários, que eram outro partido, uma outra região, era uma coalizão de vários grupos, tá? Sociais revolucionários. Sim, sim. O governo menchevique se deteriora com os sociais revolucionários, que começam a pedir pro Kerensky vazar. E aí o Lenin chega. O Lenin tava, como dizer, ele tinha chegado. Pra você ter uma ideia, isso aconteceu tão rápido que o Lenin, ele tinha chegado, mas ele ficou disfarçado na Rússia por muito tempo, até o Nikolai... Até o Nikolai sair. E aí, quando ele sai, o Lenin chega. E aí tem aquela imagem do Lenin chegando em Petrogrado.
Ele tira a barba falsa, o chapéu de mexicano, assim. Nossa. E tem aquela imagem clássica do Lenin chegando em Petrogrado, dando uma entrevista, dando o discurso. E o Lenin, o que o Lenin chega falando é todo o poder aos sovietes. E assim, isso é meio que um resumo do discurso dele. Por causa que o discurso dele foi falando todo mundo é liberal, todo mundo é filho da puta, todo mundo tem que se fuder. E todo o poder aos sovietes. Sim, paz, pão e terra também, né? E paz, sai da guerra agora, sai agora da guerra. Porque vamos falar sobre a situação russa. A Duma e os sovietes tinham um equilíbrio de poder. Os sovietes não conseguiam derrubar a Duma e a Duma não conseguia derrubar os sovietes. Os sovietes estavam armados, a Duma estava armada. Os sovietes tinham muita gente, a Duma tinha menos gente, mas a Duma tinha poder institucional. Tipo, a Duma tinha o exército do lado dela. Os sovietes tinham os trabalhadores e as organizações trabalhistas e tinham os sociais revolucionários e os bolcheviques nos sovietes. E a Duma tinha os sociais revolucionários e tinha os mencheviques. E tinha os liberais. Os liberais era a força da Duma, principalmente. E os liberais, lembra que os liberais saíram todo mundo, tá? Só pra... Ninguém esqueceu disso, não. Os liberais saíram todo mundo. Aí, voltamos. Então tinha esse balanço de poder, mas era sempre conflituoso. Quando o Lenin chega e fala todo o poder aos soviéticos, o que ele quer dizer? Ele quer quebrar esse balanço de poder. Ele quer que os sovietes derrubem a Duma. Ele quer que os sovietes tenham todo o poder. E, bom, isso é importante. Vamos falar do resto agora. Mas isso é a história que a galera geralmente conhece. Vamos falar dos outros poderes, Matt? Samu? Dentro da Revolução Russa? Além do Lenin, além do... Sim, ok. Então, o cenário tava o seguinte, os bolcheviques estavam se organizando, né, com Lenin e se tornando, né, a maioria realmente, porque os bolcheviques não eram a maioria no começo, eles se tornaram a maioria após o rompimento com os mencheviques. E basicamente os socialistas revolucionários de esquerda estavam se armando e propagando, né, pelo campo, principalmente, a revolução proletária e tudo mais. E tinha os catetes, que eram a força de direita, direita liberal, entre aspas, né, porque, tipo, eles eram inicialmente republicanos, mas depois eles foram pro lado do czar também, né? Czar não, da monarquia russa. E a gente tinha o partido monarquista, que era a favor da dissolução da Duma e tudo mais. E sabe, contraditório, né? Tipo, o partido que quer acabar com todos os partidos e instaurar a monarquia de volta. Mas rolava esse tipo de coisa. E, claro, a gente vai ter também os anarquistas, que, como eu falei lá no começo, eles estavam fora do jogo institucional, mas eles estavam bem fortes em outro campo, que era na organização espontânea das massas e tudo mais. Eles estavam junto com os soviéticos, estavam junto com os camponeses. E, assim, mais tarde a gente vai falar da próxima revolução, que vai ser a revolução anarquista. Mas, por enquanto, esse que era o balanço de poder. E, ok, a gente pode falar agora da formação do Exército Vermelho, né, que é um fato bem importante para o que vai se prosseguir, o golpe, né, o seguido da Revolução de Outubro. Sim, o Exército Vermelho não existia ainda, o que existiam eram as Guardas Vermelhas, eles foram as Guardas Vermelhas. O que são as Guardas Vermelhas? Guardas de bairro, grupos de bairro, de região, regionais que se formavam entre os jovens que podiam treinar. Essas eram as Guardas Vermelhas. Guarda Vermelha, basicamente, você, da sua região, vai formar uma guarda para se juntar à Guarda Vermelha, e as Guardas Vermelhas funcionavam de uma forma meio de conselhos, tá? As Guardas Vermelhas, elas eram muito não profissionais, sabe? Elas tinham muita gente diferente, tinha gente idosa nas Guardas Vermelhas. As Guardas Vermelhas vão vir ao que vai se formar o Exército Vermelho, depois, que vai ser a formação depois da tomada de poder, que vai formar o Exército Vermelho. O Exército Vermelho é importante. E só um pequeno adendo, começaram também as Guardas Negras, que era a versão anarquista da mesma coisa. Sim. Uhum. Sim. Tá. Vale lembrar, a gente vai falar disso mais tarde, mas o Kerensky, ele fez um prison break na Rússia, né?
Porque, tipo, além de adversários do czarismo, tinha muito, sabe, político liberal que foi preso, né, durante a Primeira Guerra e tudo mais. A repressão tava tão forte que a gente da alta escola não tava preso. Então, esse Prison Break foi pra liberar todo mundo que foi preso por crimes políticos, segundo o czarismo, né? Mas agora que não tinha mais czar, não tinha crime contra o czarismo. E o Makino saiu da prisão nessa época. O Makino que foi levado pra prisão em 1911 e ele tava lá estudando na prisão, né? Ele recebia livros dos amigos anarquistas deles e ele se tornou uma pessoa própria, né? Apropriada para guiar uma revolução no futuro, né? Mas depois a gente fala do Makino. Por enquanto, vamos falar do general Kornilov, né? Que foi o cara que tentou instalar a monarquia. Sim. Basicamente, vamos falar das figuras. Stalin, Trotsky e Lenin já estavam bem proeminentes. O Stalin era uma figura... Bandidinho. O Stalin era o cara que eles conseguiam o financiamento da revolução. Basicamente era o cara que assaltava banco. E roubava joia de nobre. E sequestrava nobre. O Stalin fazia tudo. O Stalin era o faz todo do rolê. Ele era quem conseguia o financiamento. O Stalin, ele estava preso. Ele conseguiu ser preso nessa época por causa que ele estava trocando tiro com a polícia. E ele foi preso na Sibéria. Sim, foi na Sibéria e se tornou o rei da pesca na Sibéria. O Trotsky era um menchevique. O Trotsky era um menchevique que estava na região. E ele estava... Bom, estava sendo Trotsky. Ele estava sendo Trotsky. Sim. Mas o Trotsky era considerado o grande teórico digamos assim, da linha, da plataforma marxista da Rússia. Tipo assim, é bizarro de pensar que tipo, o Trotsky era a referência na teoria, mas ele era, tipo, o pessoal falava, nossa, o cara que tem a teoria não é o Lenin, é o Trotsky. Tipo, o Trotsky que é o cara da teoria. E o Lenin é o cara da liderança, mas o Trotsky era o cara da teoria, era o cara até do lado militar, né? E ele tinha esse carisma militar, esse carisma pseudo-intelectual, né? Que ele aspirava nas pessoas. Sim. E a gente tem que lembrar alguma coisa. O Trotsky era muito influente. Muito. O Lenin também. O Trotsky troca de lado. O Trotsky vai para os bolcheviques. E aí o Kornilov. Chegou o Kornilov. O Kornilov, voltando da Primeira Guerra, novamente, o tema da Primeira Guerra. O Kornilov, voltando da Primeira Guerra, causa um problema enorme. Porque ele diz que ele vai voltar com os soldados dele. Ele vai voltar como é que estava antes, porque essa putaria não pode agora não. O Kornilov era... Ele era um fascista. O Kornilov era um fascista. Tipo, ele queria derrubar os direitos das mulheres, ele queria derrubar os direitos civis, ele queria voltar o czar, ele queria... E ele seria o czar, provavelmente. Ele queria colocar um puppet lá. Ele queria destruir a Duma e os sovietes. Ele queria, sabe? Ele queria... Tirar todo o direito, até de respirar se ele pudesse, né? Do trabalhador. Sim. E outra, o Kornilov, ele tinha uma plataforma anti-direitos dos soldados, sabe? Por causa que ele falou, esses soldados fracos aí agora que querem direitos e não ser mandados pra morte, sabe? Não aguenta nem perder uma perna, né? Pô... O Kornilov, ele tá voltando com um batalhão inteiro dele. Ele tá levando vários batalhões dele, de lealistas, diretamente pra Moscou. Ele tá voltando diretamente em um trem pra Moscou. O Kerensky entra em desespero. Lembrando que o Kerensky ele tava em conflito direto com os bolcheviques, com os sociais revolucionários e com os anarquistas ao mesmo tempo. Por causa que esses grupos não gostavam dele. Eles realmente não gostavam do Kerensky. Ou seja, ele não tinha ninguém pra pedir ajuda, né? Tipo, ele tava literalmente o urso do pica-pau, assim, tipo, alguém me ajuda! E aí ele vai e ele fala, pô, vou ter que pedir ajuda pra alguém. Aí ele lembra do Trotsky. O Trotsky era conhecido como se diz, um diplomata. Por causa que ele que fazia a comunicação entre os mencheviques e os bolcheviques. Ele era o diplomata. Então, o Trotsky ia ser a figura perfeita. Tipo, o Trotsky pode ser razoável, sabe? Então vamos falar com o Trotsky. Ele fala com o Trotsky e fala para o Kornilov. O Kornilov vai acabar com tudo. O Trotsky fala. Aí nessa hora, sabe que o óculos de anime, assim, quando o personagem que usa óculos fica com óculos branco, assim, o Trotsky fala, pra já, Kerensky. Pra já. Faz o K. E aí o Kerensky dá as armas e o Trotsky vai lá e começa a fazer as coisas.
Ele liberta algumas pessoas, vários prisioneiros de guerra. Lembrar disso, né, gente? Ele liberta vários prisioneiros de guerra, tá? Ele começa que o Kerensky tinha preso, ele começa a fazer uns negócios. E o Trotsky começa a dar arma pros trabalhadores. E os anarquistas também, vamos lembrar disso, os anarquistas também tá. Só porque ele pediu ajuda pra todo mundo, não pediu só pro Trotsky, ele pediu ajuda pra todo mundo, porque ele falou. Porque assim, ó, chegou num ponto que o Kerensky viu. Se ele não pedir ajuda, se ele não der o braço a torcer pro resto dos grupos, pros sociais revolucionários, pros bolcheviques e pros anarquistas, ele ia perder tudo. A revolução ia acabar. Não ia ter mais nada. O Kornilov ia destruir tudo, o Kornilov ia matar todo mundo. Então ele dá o braço a torcer. O Trotsky, junto com os trabalhadores do soviéticos de Petrogrado e de São Petersburgo, que era São Petersburgo, e de Moscou, chegam a uma conclusão. E sim, são os trabalhadores, não só o Trotsky, tá? O Kerensky, ele pode estar vindo aqui, mas ele tá vindo de trem. A gente vai sabotar as linhas de trem. Ele tá vindo de trem, então o que ele começa... O que os trabalhadores fazem? Eles... Pô, você tem um exército, a gente tem trabalhadores, sabe? A gente vai cortar sua linha de telefone, quebrar a linha de trem e, tipo, sabe? Mandar comunicação pra galera não deixar você passar. Ao tempo pra dar tempo das guardas vermelhas te cercarem. As guardas vermelhas cercam o Kornilov. E o Kornilov foge, tá? Ele foge, ele não é preso, ele foge. O Kornilov foge com algumas batalhas, por causa que ele vai virar pra Guerra Civil depois, tá? Ele vai virar a Força Branca, um dos principais da Força Branca pra Guerra Civil depois. O Kornilov foge, a Guarda Vermelha cerca ele consegue fugir, mas a Revolução tá salva. Aí o Kerensky chega pros grupos revolucionários e fala, então, pode devolver as armas? Eles... Não. Faz o K. Faz o K. Faz o K, não. Você pode devolver as armas, assim, sabe, que eu te dei pra separar o Kornilov? Não. Não vamos não. E aí a gente tem que ver o que o Lenin tá fazendo. O Lenin tá dando discurso, o Lenin tá escrevendo igual tipo, maluco. O Lenin tá, sabe, o Lenin tá começando a formar as lideranças dele. O Stalin é liberto da prisão. O Stalin fica muito puto com o Trotsky, porque o Stalin era um revolucionário desde 1905 e o Trotsky chegou na janelinha já, tipo... O Stalin já tava ali, tipo, desde 1905 e o Trotsky chegou sentando na janelinha, do lado do maquinista, sabe? E ele tá muito puto com isso, e enfim... Os anarquistas estão crescendo. Agora vamos falar dos anarquistas. Os anarquistas estão crescendo. Nessa hora, principalmente na Ucrânia, os anarquistas estão crescendo e ganhando força popular. Isso é importante para depois quando a gente for falar do Máquina. Os anarquistas e os poderes estão crescendo. Os anarquistas urbanos também estão crescendo com o Kropotkin. A gente não pode esquecer que o Kropotkin era uma figura importantíssima também. Tá? Sim. O Kropotkin chegou mais tarde, né? Na Revolução Russa ele também estava isolado. Se não me engano, na Suíça, né? Ele estava exilado e ele chegou na Rússia um pouco depois do Lenin e, assim, o Kropotkin até cometeu uma gafe. O Kropotkin cometeu uma gafe nessa chegada. Porque ele achou que era uma boa ideia manter a Primeira Guerra Mundial, porque ele achava que a Alemanha era, tipo, um perigo muito maior pro mundo, sabe? Ele acertou que a Alemanha virou a Alemanha nazista depois, né? Mas também não era a Alemanha nazista, talvez ele tivesse um relapso de premonição, assim, do que seria a Alemanha nazista. Mas, o Kropotkin, depois ele, obviamente, mudou de ideia, o Kropotkin não manteve essa posição. Ele viu que ele tava longe da Rússia o suficiente pra ele ter, tipo, sabe... se distanciado da esquerda local, e ele fez um trabalho gigantesco para unificar a esquerda anarquista da Rússia e tudo mais. O Kropotkin realmente, nesses anos, ele teve um trabalho essencial, apesar de ser os últimos anos da vida dele, né? Ele usou o último gás dele para tentar unificar a esquerda libertária da Rússia. Sim, então a gente tem que lembrar que os anarquistas urbanos estavam ganhando força e influência. Não era só um bando de gente, eles estavam ganhando força, influência e organização. E os anarquistas urbanos estavam ganhando poder dentro dos sovietes. Tá? Os sovietes ainda não tinham sido institucionalizados, que o Lenin vai fazer isso depois. Eles estavam ganhando força e poder dentro dos sovietes. Vamos falar da periferia. Isso tudo vai para a Rússia Central, mas como é que estava a periferia? Os nobres que fugiram da Rússia Central foram para a periferia. E a periferia
que era, por exemplo, a Sibéria, estava sem ter informações. Lembrar que não tinha TV, não tinha TikTok, não tinha rádio, não tinha porra nenhuma ainda. Tinha rádio, mas, tipo, rádio era uma tecnologia muito nova, era uma tecnologia que não tinha chegado ainda naquela região, e vai chegar só muito depois. Então não tinha rádio. Lembra que a Rússia não era completamente eletrificada na época, né? A Rússia ficava boa parte do tempo na luz de vela, sabe? Não tinha nada. Tipo, não tinha. Então essa galera chega e os nobres começam a formar uma resistência ali. E aí acontece várias brigas com os anarquistas. O que acontece? Os bolcheviques começam a amassar poder. Eles começam a ganhar poder. E eles começam a ganhar poder canibalizando os sociais revolucionários. Uhum. E os anarquistas não gostam disso. Sim, porque não era que os bolcheviques estavam liderando a revolução, eles estavam sendo, na verdade, dominando a revolução. Isso é bem diferente. Você liderar uma revolução e você dominar ela. Bem, o que estava rolando muito era os soviéticos que tentavam se livrar desse esmagamento bolchevique, começaram a se alinhar com os anarquistas. Isso aconteceu principalmente na Ucrânia e no centro industrial da Rússia. E o fato que ocorreu na Ucrânia foi literalmente uma aliança camponesa e operária, né? Foi um bagulho assim que, tipo, os camponeses não eram anarquistas e, sabe, como a gente pode imaginar, não era todos os camponeses não eram anarquistas, tipo, não, isso foi uma coisa, tipo, um fato espontâneo também, novamente eu falando do caráter espontâneo da Revolução Russa. Mas os camponeses, eles se alinharam os anarquistas que já existiam na região, justamente por sobrevivência. Eles viram que a política bolchevique ia acabar com a certa liberdade que eles tinham de trabalhar no campo, e que uma coisa que os anarquistas sempre propuram, as comunas e tudo mais, que já estavam se espalhando pela região de Gallipoli e Alexandria. E os trabalhadores de Alexandria também se alinharam aos anarquistas porque eles não estavam contentes com essa pressão que o Lenin estava fazendo para os soviéticos se tornarem órgãos políticos, sabe, serem órgãos de base para o Estado russo. Isso não estava agradando eles. Eles acreditavam mais que a associação era mais importante, porque ela provia o bem de consumo para a região, sabe? Isso era uma coisa que era uma corrente bem presente como a gente pode ver em vários locais da Rússia. Sim. E, Matt, isso é importante também, muito, por causa que os anarquistas eles começam a demonstrar uma força difusa e proporcional. E começam a ter conflitos. Mas em 1917, outubro, Lenin estava preparando. Gente, a Revolução Russa não. Essa parte não foi espontânea. O resto foi muito. Essa parte não foi. Lenin, Trotsky, Stalin e o Bukharin e e o resto, tipo. A galera dos bolcheviques, a galera central dos bolcheviques, que era Lenin, Trotsky, Stalin, Bukharin, qual que é o nome do outro? Fugiu o nome dele, desculpa. Mas esses 5, 6 centrais dos bolcheviques, eles estavam planejando por alguns meses. Desde a Revolução Branca, eles estavam começando a planejar como é que eles iam fazer uma Revolução Vermelha. E como é que eles fizeram isso? Eles sabiam que eles não podiam tomar só uma cidade, porque já tinha acontecido, como por exemplo, em algumas situações históricas, onde tomar uma cidade não deu certo. Acho que na Rússia, inclusive, já aconteceu. Tomar uma única cidade não dava certo. Eles sabiam que se eles tomassem só Moscou, eles iam ficar cercados. Porque Moscou era Moscou é uma fortaleza, mas isso funciona dos dois lados. Se eles só tomassem Moscou, ou só tomassem São Petersburgo, na época que era Petrogrado, né? Que era São Petersburgo. Que Petrogrado era a capital, tá? Não era Moscou. Petrogrado não era Moscou. Petrogrado era a capital, só pra lembrar. Se eles só tomassem Petrogrado, eles iam ficar cercados e Petrogrado não era forte. Se eles só tomassem Moscou, Moscou era uma fortaleza, mas eles iam passar fome, eles iam morrer de fome. Então eles precisavam tomar várias cidades centrais. E eles decidiram tomar várias cidades centrais. E esse conflito aconteceu. Revolução de Outubro. Eles decidem que é a hora. Eu não lembro exatamente. Por que mesmo foi que eles tomaram? Que eles decidiram que era a hora. Teve um evento, eu lembro. Teve um evento, acho que foi
O Kerensky, acho que... Sim, o Kerensky tira as armas, e acho que o Kerensky começa um processo de tentativa de retomada da guerra. E acontece uma revolução popular. Uma revolução popular, uma revolução espontânea, uma revolta espontânea. E eles tomam essa revolta espontânea pra tomar. Gente, e aqui eu quero quebrar um mito muito grande. A Revolução Russa, nesse momento, não foi violenta. Ela foi bem pacífica. A maioria das pessoas pensa que eles foram com as armas e tomaram o poder, mas E, tipo, instantaneamente começou a Guerra Civil Russa, né? Tipo, não, não foi bem assim, gente. não, teve um Calma lá, calma lá. calma lá. Primeiro cercou todo mundo no palácio e falaram: vocês saiam, a gente vai, a gente vai chutar vocês aí de dentro. Aí, tipo, esperaram. Não, o povo não tava tão violento assim, o povo esperou, tipo, vocês vão sair. Aí o pessoal falou: calma aí, gente, a gente vai, sabe, limpar pra vocês aqui dentro e dá uma esperada aí. Ficaram algumas horas esperando, assim, com suas tochas enforcadas pro lado de fora. Até que chegaram os marinheiros de Kronstadt. Chegaram soltando fogos de artifício e mandaram um balaço no palácio, assim, passou por cima, mas, tipo, foi só um tiro de aviso, né? Não foi pra matar o pessoal que tava lá dentro. Esses marinheiros serão muito importantes mais tarde. Será? Sim, sim. Como serão importantes. Como será importante? E com isso é concluído o golpe que deu início à revolução. Sim, foi um golpe. O Lenin admite que foi um golpe. Então, tipo, não venha você, ML, falar, não foi um golpe, foi uma revolução, só uma revolução. Uma revolução e um golpe, tipo, elas não se contradizem. Pode ser uma revolução que partiu através de um golpe. Sim. E aí, o que acontece? Ele dá a ordem e as pessoas começam a tomar os palácios e os prédios do governo. E geralmente eles só chegavam no prédio do governo e levantavam a bandeirinha. Era isso. Literalmente, quando eles invadiram o palácio, o Kerensky estava com um batalhão chamado Batalhão da Morte. Os assassinos, os cruéis. Eles apontam as armas para os revolucionários e eles olham para aquilo, eles abaixam e deixam passar. Tipo, mano, tanto de gente lá fora, você acha que eu sou pago pra isso? Eu não sou pago pra isso, querido. Faz o K, caralho, faz o K. Mas o cara Kerensky. E aí, tipo, é muito engraçada essa história porque, tipo, os assassinos, o batalhão mortal, não sei o quê, o batalhão de quebra-cabeças e, tipo, headbreak, e, tipo, tchau, pode passar. Tipo, pode passar. O batalhão. Você tava limpando aqui pra você, sabe? Pode passar. E, tipo, e foi isso. A Revolução Russa foi isso, o dia da Revolução Russa. Eles chegaram, eles tomaram os prédios do governo, colocaram as bandeirinhas e acabou. A Revolução Russa foi isso, sabe? Eles tomaram os prédios do governo, tomaram tudo, prenderam o Kerensky, tiraram a família real do palácio, tá? Pra enfiar ali em algum prédio no meio do meio de uma cidade, do meio do nada. Isso Vale vai ser lembrar que a maioria dos nobres ou tava no interior ou tava em outros países. E os generais, que eram os generais legalistas, eles estavam todos no front ainda. Sim. O que vai vir a se tornar a Guerra Civil Russa foi um movimento da Inglaterra e das potências centrais, potências da Entente, de levar os generais da Sibéria, sabe? Foi a Inglaterra que levou o pessoal, o general branco, sabe, pra começar a Guerra Civil Russa. Eles não estavam participando da Revolução de Outubro. Eles não estavam, tipo, se opondo, sabe? Eles estavam em outro lugar. Quando a Inglaterra mandou esse pessoal todo pra lá, aí sim começou a Guerra Civil Russa. Uhum. E a Guerra Civil Russa, ela é muito intensa, mas calma. Vamos voltar um pouco antes da Guerra Civil Russa. A Guerra Civil Russa é um tópico meio à parte, tá? Se a gente tá falando das revoluções da Guerra Civil Russa, ela é importante, mas só pra contextualizar por causa que ela é muito parte se movendo. Ela tem muita parte se movendo, então não dá pra explicar tudo. Mas basicamente, os bolcheviques tomam o governo em várias cidades e eles declaram um governo bolchevique. Eles declaram um governo bolchevique. E isso meio que se enterrado com os sociais revolucionários e os anarquistas. Porque como assim? Tipo, sim, a gente não queria o Kerensky, mas como assim governo bolchevique? A gente não elegeu você. A gente não elegeu você. E os sovietes imediatamente proporam: vamos criar eleições diretas pelos sovietes. O Lenin falou: não. Não, o Lenin fala, não, o Lenin apoia as eleições primeiro. O que acontece é, o Lenin apoia as eleições, só que quem que ganha as eleições são os sociais revolucionários.
E o Lenin imediatamente fala, não, 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 não. Opa, Olha a opa. pegadinha dos olhos, gente. É engraçado como o Lenin se contradiz em 2 livros dele, né? Que tipo, no Estado e a Revolução ele propõe que os soviéticos sirvam para isso. Tipo, os soviéticos devem ser órgãos de democracia direta. Quando os soviéticos servem como órgãos de democracia direta, ele imediatamente retira o que ele disse no livro. Fala, eu não falei nada disso, era intriga da oposição. E ele manda, né? Tipo, pô, social revolucionário aqui não. Revolucionário aqui não. E assim, ó, vamos lembrar, os sociais revolucionários não eram contra-revolucionários, tá? Porque tem toda essa história. Tinha uma ala mais liberal dos sociais revolucionários, que eram os sociais revolucionários de direita, e tinha os de esquerda. Nos sociais revolucionários de esquerda tinha gente de comunista de conselho, marxista até leninista lá, e anarquista. Sabe, de anarquista lá. Então, tipo, os sociais revolucionários ganharem faz sentido porque eles eram uma coalizão maior. Tá. Sim, e assim, não foi uma vitória, tipo, apertada, foi uma lavada. Foi uma... Não, gente, pega os números dessa votação. Os sociais revolucionários conseguiram 22 milhões de votos, os bolcheviques só 7. Foi tipo foi coisa... Foi... Caralho, mano, foi tipo, que isso? Foi tipo 70% dos votos, gente, sabe? Mais ou menos isso, sabe? Sabe, sinistro. Sinistro, galera. Mas enfim. Os sociais revolucionários ganham e o Lenin imediatamente quebra e fala, não vai ter, mas... E os bolcheviques vão estar no poder. Isso causa uma revolta imediata. Dos sociais revolucionários com os bolcheviques. Tipo, imediatamente a galera fica puta. E os anarquistas também. Todo mundo fica puto. O que acontece? Tudo isso tá acontecendo, os bolcheviques começam a tomar poder. A amassar poder. A tomar mais poder. E o que tá acontecendo enquanto isso? Tá tendo uma movimentação na Sibéria, nos campos, e no fronte. E só pra contextualizar, essa movimentação vai ser o que vai virar a Guerra Civil. A Guerra Civil vai começar a... Peraí. Eu só quero pegar o ano certinho. Olha, a Guerra Civil começa em novembro. Ou seja, começa um mês depois dos bolcheviques tomarem. Tá? Durante esse mês, em outubro a novembro, os bolcheviques estavam amassando poder, tentando tomar. E aí começa a Guerra Civil. Dia 7 de novembro até 25 de outubro de 22. Então a Guerra Civil começa. Começa logo depois, mas ela não é a revolução, tá? A Guerra Civil é a manutenção da revolução por causa que, basicamente nesse período, o Lenin começa a trabalhar, ele começa a fazer esse negócio, ele nega as eleições. Lembrando, tem que lembrar da parte que o Trotsky fudeu a Rússia, sabe? Tipo, vamos lembrar desse detalhe é importante também. Bem, basicamente o Lenin chegou, falou pra Alemanha, falou, por favor, para de me bater. Tipo, acabou. Aí o Trotsky falou, Lenin, por favor, não faça isso. A gente tem que fazer a revolução permanente, a gente tem que atacar a Alemanha, Lenin. Não faça isso, Lenin, por favor. Aí o Lenin falou, tá bom, vai lá, Trotsky, negocia com a Alemanha. Aí o Trotsky mandou o Miguel, né? Tipo, falou, pô, Alemanha, estamos em paz. A Alemanha, o quê? A gente tá em paz? Ele falou, sim, a gente tá em paz. Então bora assinar o acordo. Ele falou, não, eu não quero assinar agora. Tô cansado. Aí, pô, a Alemanha, tá bom, né? Espera aí, então. A Alemanha invadiu boa parte da Ucrânia e de alguns países bálticos. E isso fez a negociação ser muito pior pra Rússia. Porque a Alemanha avançou em território soviético. O que o Trotsky tentou fazer chama fabianismo. Basicamente, não enfrente seu inimigo e deixe ele se desgastar. Só que isso não funcionou porque essa porra não ia funcionar. Você não tá enfrentando... Puta que pariu, nunca ia funcionar essa porra nesse... Não, vai lembrar que o Lenin dissolveu o exército. Ele já tinha dissolvido o exército. Então, eles foram pegos totalmente sem força pra opor o avanço alemão. E assim, ó, o Trotsky muitas vezes é dito como um grande gênio. E ele era um general competente, mas tinha umas coisas que o Trotsky fazia que puta que pariu, sabe? O Trotsky era, no melhor dos casos, um general competente. No pior, ele era, tipo, maluco.
Era maluco. Porra, o que você tá fazendo, cara? Sim. Mas, Então, agora a gente tem a Alemanha invadindo a União Soviética. A paz foi feita num termo muito tipo desigual para a União Soviética. E isso, obviamente, revoltou mais ainda os socialistas revolucionários. Eles já foram tirados para nada, né, na eleição e ainda, tipo, tomaram mais essa facada aí de perder território russo que eles estavam lutando para manter. Então, a Inglaterra e a França faziam uma jogada de mandar generais brancos para a Rússia para manter a guerra. Veja só, qual era a ideia? Vão mandar os generais legalistas para a Rússia para acabar com a revolução e eles vão apoiar a gente na guerra. Então, a França levou os generais brancos para a Ucrânia e a Inglaterra levou para a Sibéria. Uhum. E aí a Sibéria... Tudo é uma catástrofe. Tudo é uma catástrofe. Por causa que, gente, os generais brancos tinham vários grupos de pessoas lá, muita gente, muitas pessoas, E esses grupos... Gente, o exército branco era uma bagunça, eles muitas vezes atiravam uns nos outros, eles faziam... Não é uma surpresa que eles perderam, tá? Por causa que eles eram grandes, eles tinham força, mas eles não eram organizados, eles viviam brigando entre si, eles viviam se degladiando, eles iam se batendo. Uhum, sim. Sem falar que, assim, o que eles contavam de apoio contra os bolcheviques eram as nacionalidades não russas. Uhum. Só que quando você vai ver, eles eram racistas pra um caralho. Eles estavam fazendo genocídio contra os judeus já nessa época. Eles eram facho. Uhum. Então as nacionalidades não grão-russas, obviamente, estavam extremamente putas com eles, sabe? Tipo, tinha uma grande discrepância entre cossacos ricos e cossacos pobres. Os cossacos pobres viraram a cavalaria do Exército Vermelho, mas os cossacos ricos, eles eram parte da alta cadeia militar, então eles estavam divididos, sabe? Os cossacos estavam divididos nessa questão, sabe? Apoiar o golpe ou, sabe, se manter autóctone, sabe? E foi isso. As nacionalidades adjacentes do Exército Branco começaram a gradualmente, tipo, se rebelar contra os generais, sabe? Sim. Sim. E... Sim. Bem, acho que agora a gente pode ir pra Revolução Anarquista, porque... é justamente nesse cenário de guerra civil russa que o Exército Negro se forma como a força principal da plataforma do socialismo não autoritário, né? Então, basicamente, a gente já tem um episódio inteiro falando sobre essa revolução, que a gente vai só passar por cima agora. Foi aquilo que a gente falou no episódio. Os anarquistas estavam... há um tempo já se organizando em Guliái-Polye e eles conseguiram uma plataforma revolucionária muito boa e eles estavam fazendo trocas, inclusive, com Lenin, trocas de alimento por armas, né, tipo... Só que as trocas começaram a ser muito desiguais, sabe? Eles estavam mandando muita comida e tava chegando pouca coisa. Então, o Makhno ia negociar pessoalmente com Lenin e assim... Ele não recebeu respostas boas do Lenin, mas assim, o Lenin não declarou que queria matar ele, né? Como o Trotsky fez. Mas o Makhno tava se sentindo meio acuado, então ele foi de cabeça total, né? Na liberdade da Ucrânia, sabe? Ele começou a fazer uma campanha militar brilhante, né? Contra os generais brancos e contra os alemães que estavam na Ucrânia. E assim, o Makhno salvou a Revolução Russa. Pra muita gente que não sabe, os generais brancos, se não tivessem sido parados pelo Exército Negro, teriam chegado no principal centro industrial da Rússia em questão de semanas. Então, o papel anarquista nessa revolução foi bem importante. E para além dos anarquistas da Ucrânia, a gente tem que falar dos anarquistas agora do centro industrial da Rússia. Bem, os anarquistas do centro industrial estavam bem presentes, né, na Revolução. O Kropotkin ajudou a organizar essa galera e eles estavam já formando uma oposição operária ao governo bolchevique. Vale lembrar que assim que começou a Guerra Civil Russa, o Lenin e o Trotsky tiveram a ideia de criar um comunismo de guerra, que seria um estado de exceção onde
toda a força produtiva russa seria para o esforço de guerra, para continuar a guerra contra os generais brancos. Então, e já nesse ponto, os anarquistas já estavam até mesmo migrando para a Ucrânia. Muitos anarquistas estavam chegando aos poucos na Ucrânia para engrossar a Revolução Ucraniana. E a gente tem também a Emma Goldman, né, que estava fazendo a diplomacia de Lenin com os anarquistas. Bem, a Emma Goldman é uma personagem bem importante na Revolução Russa. Mais tarde ela vai escrever um relato pessoal, né, sobre como a Revolução Russa foi catastrófica na visão dela. Recomendo ler, né, Minha Decepção na Rússia, é um livro bem foda da Emma Goldman. Sim. Segundo Então... certo alguém... João Carvalho. João Carvalho é um livro de puro idealismo, mas quando você vai ler é tipo, estão perseguindo os judeus, né? tá rolando um trabalho infantil, né? Aí, assim, eu falei com um trabalhador que tipo falou que ele tava com medo de voltar na eleição sindical, que eu ouviu falar que eu achei que vocês estavam sumindo com quem não voltava no bolchevique, né? Foda. Mas... A tcheca, bem. A tcheca. A gente tem que falar da tcheca também. Calma, vamos falar. Antes de eu falar da tcheca, a gente tem que lembrar. Vamos lá. Calma. A tcheca é importante, mas calma. A tcheca foi a polícia secreta instituída por Lenin, mas. Vamos lembrar que Lenin quebrou as eleições, lembra? O Lenin proibiu as eleições. Isso gerou revoltas dos Narodnik e gerou revoltas dos anarquistas. E os anarquistas começaram a atacar vários pontos de distribuição de recursos dos russos, grão-russos, anarquistas principalmente chechenos. Os anarquistas começaram a atacar porque os bolcheviques começaram a roubar recursos. E os anarquistas falaram, pau no seu cu. Sim. É porque a troca era tipo assim, vocês enchem a gente de grão e a gente pega a sobra do que, sei lá, pega as armas mais defeituosas e manda pra eles, sabe? Tipo, sei lá, eles estão precisando de cavalo, manda, sei lá, manda mais roda de madeira pra eles tentar fazer riquixá, sabe? Pô, vai lá. Os anarquistas falaram, pau no seu cu, a gente quer nosso grão de volta, sabe? Tipo, pau no seu cu, a gente quer nosso grão. E aí começa um aumento grande de tensão política na Rússia. O Lenin e o Trotsky e o Stalin, mas principalmente o Lenin e o Trotsky na época, começaram a aumentar os períodos de policiação. Só que... instalaram um toque de recolher, né, inclusive. Só que o Lenin viu que não seria o suficiente. Para manter a estabilidade do poder dele. Logo, ele vai e ele cria a Tcheca. O que é a Tcheca, Matt? A Tcheca, basicamente, era uma polícia secreta baseada nos moldes das polícias secretas do Czar. Bem, o objetivo da Tcheca era, obviamente, policiar o Estado soviético, procurando oposição entre os operários, entre as políticas, as ideologias dissidentes, né, que não faziam eco com os bolcheviques, inclusive dentro do próprio partido bolchevique, perseguiram, né, a oposição operária e tudo mais, e pessoas que estavam alinhadas com o bolchevique, mas que eram vistas como suspeitas, né. Então, um evento bem emblemático da Tcheca é quando eles atacaram boa parte da cúpula política dos socialistas revolucionários de esquerda. Com exceção de Maria Spiridonova, que estava bem distante daquela de Moscou, ela estava bem focada no campo. Os socialistas revolucionários foram atacados de surpresa numa noite. Eles acharam que era um ataque de espiões brancos, mas era, sabe, a Tcheca indo nos alojamentos deles e atirando em todo mundo covardemente. E, claro, também fizeram isso com os anarquistas, né? A perseguição aos anarquistas. Inclusive na Ucrânia também rolou, né? A gente pode ver que, sabe, rolaram atos terríveis, né, da repressão do Estado Soviético. E, assim, os episódios com a Tcheca são... vão lembrar mais tarde algumas políticas do Stalin, né, que ele vai agravar. Mas é isso. E aí, o que acontece? A Tcheca é criada e imediatamente o Lenin toma um tiro na cara. Sabe? Sim. Não, ele tava, pô,
Nossa, a Tcheca é um sucesso, né? Primeira semana já limpou a oposição inteira, né? Pô, eu vou dar um discurso pra falar das glórias da Tcheca. Ele tomou um tiro de uma anarquista. Sim. Gente. Gente, eu acho, fazendo uma pequena correção, mas desculpa, eu acho importante a gente frisar que a gente não tem confirmação se foi a que eu tô pensando, a Kenny Kaplan, não é? A Fanny Kaplan ela não era anarquista, gente, calma. Tem isso. Ela era social-revolucionária. Ela era social-revolucionária. Ela tinha umas tendências anarquistas, pelo que eu ouvi falar. Ela foi na adolescência, mas assim, muita gente foi anarquista na adolescência. Não, sim. Então, pelo meu livro, não conta. Não, assim, o que acontece é o seguinte, a Fanny Kaplan era uma judia, ela era social-revolucionária, e ela confessou que ela matou o Lenin. Depois ela falou, eu matei sim, eu mataria de novo. Eu tentei matar sim, eu tentaria matar de novo. Tipo, ela era uma social-revolucionária, ela não era anarquista, tá? Ela era de uma linha de socialismo marxista diferente. Eu não lembro qual exatamente, mas ela não era anarquista. Isso é importante. Porque não, os anarquistas não tentaram matar o Lenin dessa vez. Dessa vez. Eles tentaram matar em outras, mas não dessa. As duas vezes que os anarquistas tentaram matar o Lenin depois foi... Uma vez a Spiridonova tentou bombardear o Lenin com um trem-bomba. Tá? Ah, caralho. Ela também não era anarquista, né? Não, a Spiridonova era anarquista. A Spiridonova era anarquista. A Spiridonova era anarquista. Caralho. A Spiridonova era anarquista, ela era anarquista. Brava. Ela encheu um trem de bomba e ela tentou bombardear o Lenin, sabe? Ela encheu um trem de bomba. Spiridonova, você mora nos nossos corações. Você era uma mulher muito da hora. E depois... E esse plot foi parado antes de acontecer, sabe? Eles prenderam todo mundo. E depois teve um segundo plot que também tentaram matar o Lenin, mas não foi uma tentativa que se concretizou. Também prenderam antes de acontecer, sabe? Esses dois plots não tem... dar um charuto explosivo pra ele, né? Esses dois plots não se concretizaram, eles só aconteceram, eles estavam organizando. Eles foram feitos por anarquistas, mas eles não... Ou seja, nenhum anarquista atirou em Lenin, tá? Quem atirou foi uma social-revolucionária, tá? Isso é importante deixar claro na história. Sim. Bem, a gente pode dar prosseguimento, né, encerrar aqui pelo menos o tópico da Guerra Civil Russa, pra explicar também, tipo, como foi diferente do que a gente tem no imaginário do que foi a Guerra Civil Russa. A Guerra Civil Russa não foi vencida com grandes batalhas, nem com, sabe, tipo, não teve nenhuma Stalingrado na Guerra Civil Russa. Tipo, isso foi bem distante do que foi. A Guerra Civil Russa foi vencida na base da guerrilha e da sabotagem. A maioria dos generais brancos foi abatida por camponeses e operários, sabe? Não teve isso de, sabe, sei lá, ter uma grande batalha no meio de nada. Foi só algumas escaramuças e tudo mais. Até porque os brancos estavam bem desorganizados. Ela só foi possível, né? Porque, sabe, literalmente os brancos estavam praticando uma autofagia, tipo, sinistra, né? Sim. E o que acontece? Kronstadt. Vamos lá. Isso começa a causar... Bom, a gente tá falando que os anarquistas e os sociais revolucionários e essa galera começa a causar uma problemática grande. Lembra que no Lembra que a gente já falou que o Trotsky, no nosso podcast sobre o Trotsky, que ele mentiu sobre a Makhnovishina. Pra caralho. Ele mentiu pra caralho sobre a Makhnovishina. E um padrão vai se repetir em Kronstadt. Essa tensão toda com os bolcheviques começa a aumentar. A tensão com a guerra civil, a tensão com os anarquistas, a tensão com os regionalistas, a tensão com os sociais revolucionários. E o que acontece em Kronstadt, gente? Vamos lá. Bem. Então, Kronstadt elegeu um soviete próprio, né? Vale lembrar que a eleição de Kronstadt, eles elegeram cerca de 100 comunistas, mais ou menos 75 socialistas revolucionários, 7 anarquistas e 5 mencheviques. Você vê que a disparidade era bem grande, né? Não eram todos anarquistas, como, sabe, muita gente tenta difamar como sendo, sabe, nossa, só vê os anarquistas causando problema. Na verdade, foi gente vendo contradições do Lenin e tentando fazer uma mudança institucional na Rússia. Bem, basicamente o que aconteceu foi que os marinheiros de Kronstadt, vendo que o governo bolchevique não representava o interesse da classe operária da Rússia, nem mesmo dos camponeses, porque tinha um elemento camponês bem forte dentro do movimento de Kronstadt,
eles fizeram um documento dizendo alguns pontos que a Rússia deveria, a União Soviética no momento, desculpe, perdão, a União Soviética devia implantar para restaurar a autonomia operária e camponesa na Rússia. Bem, o que eles estavam exigindo era direito de voto, escolher voto secreto. Eles estavam pedindo para o fim do comunismo de guerra e que o pessoal pudesse distribuir sua própria produção para acabar com a fome, porque estava tendo um problema de fome terrível. E também pediram a autonomia dos soviéticos de volta, porque os soviéticos já não tinham sua autonomia. Eles não poderiam formar guardas e, na verdade, eram colocados conselheiros de guerra do próprio Estado dentro das fábricas, obrigando os trabalhadores a cumprir as metas de produção, o que, sabe, é uma situação muito desagradável você ter alguém com uma AK-47, não existe AK, perdão, com um fuzil na sua testa pedindo e mandando as ordens de quanto você devia trabalhar. Então, os trabalhadores de Kronstadt exigiram isso. O movimento em si, ele reuniu cerca de 4 mil artesãos, 30 mil operários, 15 mil marinheiros e alguns membros de São Petersburgo somaram mais ou menos 17 mil pessoas. Kronstadt é uma ilha perto de São Petersburgo. Então, 17 mil trabalhadores de São Petersburgo aderiram ao movimento de Kronstadt. Bem, basicamente, o que aconteceu com Kronstadt foi que a Emma Goldman se propôs a fazer uma média com os marinheiros. Os socialistas revolucionários estavam tentando se juntar aos marinheiros também, né? Eles tentaram, sabe, incentivar os marinheiros a continuar a revolta. Os mencheviques também se manifestaram favoráveis aos marinheiros. E também, digamos assim, que os anarquistas estavam apoiando em peso, só que os anarquistas estavam meio separados geograficamente do movimento. O grosso dos anarquistas eram na região de Moscou e na região adjacente ao Império, né? Tipo, a Ucrânia, o Cáucaso, a Sibéria. Então, o apoio dos anarquistas estava meio distante geograficamente, mas os anarquistas estavam favoráveis aos marinheiros. Então, veja só, o quanto de gente estava apoiando os marinheiros de Kronstadt contra os bolcheviques. E imediatamente o Trotsky tem a ideia de fazer um massacre completo, uma guerra total, uma guerra de extermínio contra os marinheiros de Kronstadt. E é isso que acontece, né? Inclusive, isso vai inspirar mais tarde. A Revolução de Kronstadt se declara como uma revolução propriamente. Isso é importante salientar, porque apesar de não ter conseguido sucesso nos 15 dias que ela resistiu, a Revolução de Kronstadt foi inspirar mais tarde a Operação Operária, liderada por Alexandra Kollontai, uma grande figura, né, do movimento sindical soviético. Basicamente, para concluir agora o episódio, a gente vai falar um pouco sobre o que foi as consequências da Revolução de Kronstadt. Bem, basicamente, mais tarde se formou um novo bloco dentro da política russa. Após a Guerra Civil Russa ter sido concluída, os generais brancos terem sido capturados, bem, aconteceu umas grandes decepções com a Revolução Russa. Primeiramente, Lenin instaurou um regime que favoreceu a burguesia retornar à Rússia. Bem, boa parte dos industriais tinham fugido, mas, assim, os bolcheviques se dividiram em duas plataformas, ambas bem escabrosas, para dizer o mínimo. Bem, primeiramente, a plataforma de Lenin. O que Lenin acreditava? O Lenin acreditava que os soviéticos deviam ser órgãos de educação dos trabalhadores, mas essa educação devia vir de cima para baixo. Paulo Freire treme no seu túmulo ao ouvir isso. Sim. Mas Lenin acreditava que os soviéticos deviam ser educados de baixo para cima, através dos comissários que deviam vigiar os trabalhadores E a gente educar também tem eles. que lembrar que o Lenin institucionalizou os soviéticos. O que eu quero dizer com isso? O Lenin, ao institucionalizar os soviéticos, ele atrelou os soviéticos ao Estado.
Eles não eram atrelados ao Estado. Ele atrelou Sim. os soviéticos ao Estado. Os soviéticos agora eram partes do Estado. E isso... Os anarquistas estavam diminuindo de tamanho. Muitos, depois da máquina Vichina, muitos Uhum. fugiram. A traição, né? A O traição. massacre aí, né? Atirado pelas costas, né? Sim, muitos ou morreram, mas ainda tinha muito urbano. Os anarquistas urbanos não gostaram disso e se revoltaram. E aí o Kropotkin morre, em 24. O Kropotkin morre e depois disso, depois de muitas coisas da Revolução, a gente tem que lembrar que o Lenin era mais leniente com os anarquistas, o Stalin não era. O Lenin permitia os anarquistas, sabe, em algum nível. O Stalin não. O Stalin começou a perseguir virulentamente todos os anarquistas em todo lugar. Uhum. Sim, sim. Virulentamente. Bem, então, a plataforma do Trotsky, que era a segunda plataforma na linha dos bolcheviques, ela propunha que os soviéticos virassem órgãos militares. O que também, sabe, vai dificultar completamente do que seria o modelo soviético. O modelo de governança do soviético. Bem, isso obviamente não foi pra frente e a linha do Lenin acabou sendo a linha principal, né? O Trotsky ficou só no comando militar mesmo, né? E a gente viu, né? O que deu. Mas gente, pra finalizar o episódio, acho que a Revolução Russa é uma grande escola pra gente, pra saber que a burocracia não leva a gente ao socialismo de maneira nenhuma, né? Nenhum estado que se propõe a uma estrutura hiperburocrática consegue alcançar o que a gente almeja, né? De uma mudança na ordem vigente. Tanto que a gente, percebe o quanto foram introduzindo práticas capitalistas, né? A NEP mais tarde, mas o Taylorismo chegar na Rússia e se tornar o meio de produção principal é um abuso aos trabalhadores. E, claro, a gente tem que lembrar também, né, o nível de burocracia que se tornou na Rússia, né, que a burocracia basicamente ela vai personalizar você na sua função. O comandante manda, o intermediário repassa e o trabalhador obedece. E vão se formando castas novas na sociedade, né? Burocratas, trabalhadores do funcionalismo público, operários e tudo mais. E tudo isso, né, configura uma estrutura muito distante, alienante entre a política e quem devia se propor a fazer política, que é o povo. Dentro do socialismo é isso que você espera. Socialização dos meios de produção, quebra do monopólio da riqueza e do poder. Não foi isso que aconteceu, definitivamente foi uma grande traição que sirva de lição pra gente aprender o quanto sistemas autoritários não transformam a sociedade como a gente espera. E pra finalizar também, vamos lembrar uma coisa. Críticas à Revolução Russa são válidas mesmo dentro do âmbito do marxismo. Devem ser feitas. Devem. Não é tipo, devem. E a Revolução Russa é um período muito interessante. Porque nada é simples na história. E a gente tem que levar isso muito em consideração. Nada é simples na história. Se a gente for analisar ponto a ponto o que aconteceu, a Revolução Russa foi uma bagunça. Uma bagunça. Uma bagunça enorme. Não foi um partido que liderou a revolução, não. Tiveram vários grupos, várias pessoas, várias fontes, várias organizações, várias posições, vários conflitos, várias guerras e várias coisas aconteceram. Foi um ambiente caótico, imprevisível na época. A gente não pode ser profeta de coisa que aconteceu. Profeta do passado. Não é porque aconteceu da forma que aconteceu que sempre vai acontecer. Isso é importante a gente saber. Porque, novamente, não foi nem a Revolução Russa, foi o que partido único que liderou a revolução. E mesmo que você ache, você discorde e acha que tem uma fonte que fala que se essa fonte ignora o resto, os sociais revolucionários, os anarquistas, os liberais, todo mundo que estava ali participando, todo mundo que estava ali se degladiando, todo mundo ali no meio a meio,
essa fonte provavelmente não tem uma coesão tão boa. Porque a Revolução Russa foi bagunçada. Foi como qualquer revolução, foi cheia de altos e baixos, foi cheia de bagunça. Então, é importante nós demonstrarmos, pelo menos um pouco, em parte, o quão confuso foi a Revolução. O quão confuso devia ser estar vivo naquela época, com coisas acontecendo em todo o tempo, de repente as coisas mudam, sabe? Era um período diferente. Isso é importante. É isso, gente. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Anti-Ordem. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.